Uma menina pobre, armada apenas com livros usados e fé inabalável, embarca no primeiro voo de sua vida. Minutos depois, o avião entra em pane total e os pilotos ficam inconscientes. Naquele dia, ela não apenas salvou 1.080.000 vidas, mas também abriu asas para milhões sonharem mais alto. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, a água escorria pelas mãos calejadas de Dona Zuleide enquanto ela torcia mais um lençol branco no tanque de cimento gasto. O sol escaldante de Recife castigava seu corpo franzino, mas não sua determinação. Aos 42 anos, a lavadeira da comunidade do Alto José do Pinho carregava nos ombros não apenas o peso das roupas molhadas, mas o de criar sozinha sua única filha, desde que seu Joaquim partira deste mundo, vítima de um acidente na construção civil, 5 anos atrás. Mãe, deixa que eu estendo. Luísa apareceu segurando um caderno desgastado debaixo do braço. Com apenas 12 anos, a menina já demonstrava uma maturidade além da idade, dividindo-se entre os estudos na escola pública e a ajuda nos afazeres domésticos. Obrigada, minha flor. Mas e aquele livro da biblioteca que você ia devolver hoje? Já devolvi. E peguei outro. Luísa sorriu exibindo o caderno surrado. São anotações que fiz sobre sistemas de navegação aérea. O professor Clóvis me emprestou umas revistas antigas de aviação. Dona Zuleide balançou a cabeça, entre orgulhosa e preocupada. A paixão da filha por aviões começara aos 7 anos, quando um voo comercial passara tão baixo sobre a comunidade que Luísa pudera ver com detalhes a fuselagem prateada, cortando o céu azul. Desde então, a menina devorara qualquer material sobre aviação que encontrasse na pequena biblioteca comunitária ou nos sebos baratos do centro. O computador da biblioteca está funcionando de novo, mãe. Consegui praticar mais 1 hora no simulador de voo hoje. Os olhos castanhos da menina brilhavam com a intensidade de quem encontrara um tesouro. No pequeno quarto que dividiam na casa de 2 cômodos, as paredes eram forradas com recortes de revistas e jornais sobre aviões. Havia desenhos técnicos feitos à mão pela própria Luísa, reproduzindo com surpreendente precisão os painéis de controle e a aerodinâmica das aeronaves. Um mundo que parecia tão distante da realidade da comunidade nordestina. Sabe que dia é hoje, né, mãe? Luísa pendurou o último lençol no varal improvisado e abraçou Dona Zuleide pelas costas. Faz exatamente 2 anos que a senhora começou a guardar dinheiro na latinha. A lavadeira sorriu, enxugando as mãos no avental desbotado. Como eu ia me esquecer, vem cá. Dentro de casa, Dona Zuleide removeu uma lata de goiabada de dentro do armário velho da cozinha. Ali estavam guardadas as moedas e notas que conseguira economizar lavando roupa para fora, fazendo faxinas extras e organizando rifas com a ajuda da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Cada centavo tinha um objetivo: realizar o sonho de Luísa de voar pela primeira vez. Quase lá, minha filha. Mais uns 3 meses e a gente consegue. Naquela noite, após o jantar simples de feijão com farinha, Luísa sentou-se na única mesa da casa para estudar à luz de um abajur velho. Seus dedos percorriam páginas de um livro surrado sobre mecânica de turbinas. Ao lado, um caderno continha anotações meticulosas sobre sistemas hidráulicos e procedimentos de emergência que ela compilara ao longo dos anos. Luísa, já está tarde. Amanhã você acorda cedo para a escola. Só mais um pouquinho, mãe. Tô aprendendo sobre o funcionamento dos flaps e como eles afetam a sustentação durante o pouso. Dona Zuleide observou a filha com um misto de orgulho e resignação. Como uma menina da periferia de Recife, sem recursos ou oportunidades, podia sonhar tão alto. Mas quem era ela para cortar as asas de um sonho? A manhã seguinte trouxe uma surpresa que mudaria suas vidas. Seu Galdino, o carteiro, bateu à porta trazendo um envelope da Nossa Aviação Brasileira. Dona Zuleide o abriu com mãos trêmulas, enquanto Luísa observava, ansiosa. Meu Deus do céu! A mulher levou a mão à boca. Luísa, a gente ganhou! Aquela promoção relâmpago que a dona Odete da Pastoral me inscreveu. 2 passagens. Passagens de avião, mãe. Luísa arregalou os olhos, mal conseguindo respirar. Sim, minha filha. Recife, São Paulo, daqui a 2 semanas. O abraço entre mãe e filha foi tão apertado que parecia fundir seus corações. Pela primeira vez na vida,
Luísa sentiria na pele o que era estar entre as nuvens, não apenas nos seus sonhos e nos simuladores precários da biblioteca. Os dias que se seguiram foram de preparação. Dona Zuleide costurou um vestido novo para a filha usar na viagem, remendou o único par de tênis que a menina tinha e organizou os documentos necessários. No bairro a notícia se espalhou como fogo, e logo vizinhos e amigos apareciam com pequenas contribuições. Uma mala emprestada, um casaquinho para o frio de São Paulo, conselhos sobre como se comportar no aeroporto. Na escola, Luísa tornou-se uma pequena celebridade. O professor Clovis, um senhor de 60 anos que sempre incentivara sua paixão pela aviação, trouxe-lhe de presente um livro antigo sobre procedimentos de voo. Você vai precisar mais do que eu, pequena. Ele sorriu, ajeitando os óculos de armação grossa. Quem sabe esse não é só o começo da sua carreira como aviadora. Na véspera da viagem, Luísa mal conseguiu dormir. Ficou horas revisando seus cadernos de anotações, memorizando cada detalhe sobre o modelo da aeronave que voaria. Um Boeing 737-800, conforme indicava o bilhete eletrônico impresso na lan house do bairro. Dona Zuleide encontrou-a adormecida sobre os livros na madrugada, o rosto angelical iluminado pela lua que entrava pela janela sem cortinas. Com cuidado, colocou a filha na cama e guardou o material. Entre os cadernos, encontrou um desenho colorido. Luísa usando um uniforme de piloto, ao lado de um avião enorme. No céu do desenho, seu Joaquim, representado como um anjo, sorria orgulhoso. Uma lágrima escorreu pelo rosto cansado de Dona Zuleide. Ela vai conseguir, Joaquim. Nossa filha vai voar. O grande dia amanheceu com um sol radiante, como se o próprio céu estivesse dando as boas-vindas ao sonho de Luísa. Vestida com o melhor que tinha, um vestido azul claro costurado pela mãe e o tênis branco remendado, mas impecavelmente limpo. A menina mal continha a excitação, enquanto esperavam o ônibus que as levaria ao Aeroporto Internacional dos Guararapes. "Tá levando sua Bíblia, né?" perguntou Dona Zuleide, conferindo pela terceira vez a pequena mochila onde guardavam seus pertences. "Tá aqui, mãe." Luísa bateu de leve no bolso do vestido, onde guardava uma pequena Bíblia, presente de sua primeira comunhão. "Vou precisar dela para agradecer quando estiver lá em cima, mais perto de Deus." O que nenhuma das duas sabia era que aquela viagem tão sonhada e planejada transformaria não apenas suas vidas, mas a de dezenas de outras pessoas, e que o conhecimento acumulado nos livros gastos e simuladores rudimentares seria posto à prova de uma forma que ninguém poderia imaginar. O Aeroporto Internacional dos Guararapes pulsava com a agitação típica de uma sexta-feira pela manhã. Para Luísa, cada detalhe era uma descoberta fascinante. O piso polido que refletia as luzes do teto, os painéis eletrônicos anunciando partidas e chegadas, o vai e vem constante de carrinhos de bagagem. A menina absorvia tudo com olhos atentos, como se quisesse gravar cada centímetro daquele universo novo. "Vem, mãe, o balcão da nossa aviação é por ali." Luísa puxava Dona Zuleide pela mão, surpreendendo-a com seu conhecimento da logística aeroportuária. "Precisamos fazer o check-in com 2 horas de antecedência." Na fila, Dona Zuleide apertava nervosamente os documentos contra o peito. Nunca havia imaginado que estaria ali um dia. Lavadeiras da periferia não costumavam frequentar aeroportos, a não ser para limpar seus banheiros. Mas ali estava ela, prestes a embarcar em uma aeronave pela primeira vez na vida, tudo pelo sonho de sua filha. "Com licença." Uma voz grave e impaciente soou atrás delas. "Esta é a fila preferencial." Ao se virar, Dona Zuleide deparou-se com um homem alto, vestindo um terno impecavelmente cortado. Seus sapatos italianos brilhavam tanto quanto o relógio dourado em seu pulso. Por trás dos óculos de armação fina, seus olhos castanhos transmitiam impaciência e uma certa arrogância. "Não, senhor. Esta é a fila comum," respondeu timidamente. O homem consultou o relógio com irritação. Inacreditável! A primeira classe deveria ter um acesso exclusivo mais eficiente. Luísa observava o homem com curiosidade. Por sua aparência e comportamento, deduziu tratar-se de alguém importante. Talvez um executivo ou político. A menina notou o distintivo dourado em sua pasta. Grupo Albuquerque, presidente. "O senhor vai para São Paulo também?" perguntou Luísa, incapaz de conter sua curiosidade. O homem olhou para baixo,
como se só agora notasse a existência da criança. Seu olhar percorreu rapidamente o vestido simples e o tênis remendado antes de responder com um sorriso forçado. Sim, pequena. Tenho uma reunião importante no centro financeiro. Ele fez uma pausa. Primeira vez voando? Sim, senhor, estou muito animada. O senhor deve voar bastante, né? Este é um Boeing 737-800 com capacidade para 189 passageiros e alcance de 5.765 quilômetros. Suas turbinas são CFM56-7 com 121,4 kN de empuxo cada uma. O empresário ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso com a precisão técnica daquela garotinha do subúrbio. Interessante. Você quer ser comissária de bordo quando crescer? Não, senhor. Quero ser pilota. Estudo aviação há 5 anos. Antes que o homem pudesse responder, uma funcionária da companhia aérea aproximou-se dele. Senhor Albuquerque, lamento informar que houve uma sobrevenda na primeira classe. O senhor precisará viajar na classe econômica hoje. Como é que é? A indignação do empresário ecoou pelo saguão. Isso é inadmissível. Eu sou Eduardo Albuquerque, presidente do terceiro maior grupo empresarial do Nordeste. Lamentamos, senhor. A companhia oferece uma compensação de milhagem e... Não me interessa a sua compensação, Eduardo interrompeu. Exijo falar com o gerente responsável. Enquanto o empresário se afastava tempestuosamente, Dona Zuleide e Luísa chegaram ao balcão. A funcionária, ainda abalada pelo confronto anterior, atendeu-as com um sorriso cansado. Bom dia. Por favor, documentos e confirmação da reserva. Minutos depois, com os cartões de embarque em mãos, mãe e filha dirigiram-se à sala de embarque. Luísa mal podia conter a excitação enquanto passavam pela segurança e tinham suas pequenas malas inspecionadas. Mãe, olha ali. É o nosso avião. A menina apontou pela janela panorâmica que dava para a pista. Lá estava ele, majestoso sob o sol da manhã, o Boeing 737 da nossa aviação brasileira, com sua fuselagem branca e detalhes em verde e amarelo. Para qualquer outra criança, seria apenas uma máquina grande. Para Luísa, era a materialização de anos de sonhos. Na sala de embarque, Luísa notou Eduardo Albuquerque sentado sozinho, digitando furiosamente em seu laptop. Impulsionada por sua paixão por aviação e incapaz de guardar rancor pelo comportamento anterior do homem, a menina aproximou-se. Com licença, Sr. Albuquerque. Se o senhor quiser, posso explicar como funcionam os sistemas de pressurização da cabine durante o voo. Isso ajuda a diminuir o desconforto nos ouvidos durante a decolagem e pouso. Eduardo levantou os olhos de seu computador, dividido entre a irritação pela interrupção e a surpresa diante da oferta inusitada. Não, obrigado. Voo há mais de 20 anos. Sei como funciona. Seu tom era seco, mas menos hostil que antes. Entendo. O senhor já voou em um Airbus A380? É o maior avião comercial do mundo. Eu tenho um recorte... Menina, interrompeu Eduardo. Estou trabalhando em uma apresentação importante. Agradeço seu entusiasmo, mas preciso me concentrar. Desapontada, mas não desanimada, Luísa voltou para junto da mãe, que observava a cena com apreensão. Não incomode o moço, Luísa. Ele é um homem ocupado. O anúncio do embarque finalmente soou pelos alto-falantes. Luísa apertou a mão da mãe, sentindo o coração acelerar. O momento com que tanto sonhara estava chegando. Na fila de embarque, a menina mantinha os olhos fixos na porta que levava à aeronave. Cada passo a aproximava mais do céu. Quando finalmente entraram no corredor que conectava o terminal ao avião, Luísa sentiu as pernas tremerem de emoção. Bom dia! Bem-vindas a bordo. Uma comissária sorridente as recebeu na porta da aeronave. Seus assentos são 24A e 24B, do lado esquerdo. Ao entrar na cabine, Luísa respirou fundo, absorvendo o cheiro característico de um avião novo, uma mistura de plástico, tecido e ar-condicionado. Seus dedos deslizaram levemente pelas poltronas, enquanto avançavam pelo corredor estreito. Mãe, a gente vai sentar na asa, exclamou encantada. É a parte mais estável durante turbulências. Dona Zuleide sorriu, contagiada pela alegria da filha. Acomodaram-se em seus lugares. Luísa na janela, obviamente. A menina imediatamente colou o rosto ao vidro oval, observando o movimento na pista. Para sua surpresa, Eduardo Albuquerque apareceu, procurando seu assento. O destino, com seu peculiar senso de humor,
Reservara-lhe justamente o lugar 24C, ao lado delas. Parece que seremos companheiros de viagem, comentou ele secamente, guardando sua pasta no compartimento superior. Enquanto os demais passageiros embarcavam, Luísa não conseguia ficar parada. Seus olhos percorriam cada detalhe da aeronave, da saída de emergência às marcações de segurança. Foi então que algo chamou sua atenção através da janela. Inclinando-se para ter uma visão melhor da turbina esquerda, a menina franziu a testa. Um pequeno parafuso na cobertura do motor parecia estar solto, criando uma minúscula abertura por onde o vento passava. Senhor. Albuquerque, chamou, cutucando levemente o braço do empresário. Acho que tem algo errado com o motor. O quê? Respondeu ele, sem tirar os olhos de uma revista de negócios. Ali, no motor esquerdo, tem um parafuso solto na cobertura. Está criando uma pequena folga. Eduardo finalmente olhou para a menina, depois para a janela, com uma expressão entre o tédio e a incredulidade. Menina, deixe isso para os engenheiros de manutenção. Eles sabem o que fazem. Mas eu estudei sobre isso. Se a cobertura se soltar durante o voo, pode ser sugada pela turbina e causar danos sérios. O empresário suspirou profundamente. Olha, pequena. Luísa. Meu nome é Luísa. Certo, Luísa. Entendo que você esteja animada com seu primeiro voo, mas a nossa aviação é uma companhia séria, com protocolos rigorosos de segurança. Se houvesse algo errado, eles saberiam. Mas... Luísa, chega! Dona Zuleide interveio constrangida. Não incomode o senhor. Relutante, a menina recostou-se em seu assento, mas seus olhos continuavam fixos na turbina. Ela sabia o que tinha visto. As crianças têm muita imaginação. Eduardo sorriu condescendentemente para Dona Zuleide. Quando minha filha tinha essa idade, jurava que via dinossauros no jardim. A comissária percorreu o corredor, verificando se todos estavam com os cintos de segurança afivelados. Logo depois, as luzes se apagaram brevemente e os motores ganharam vida com um rugido crescente. Luísa sentiu um frio na barriga quando o avião começou a taxiar pela pista. Este era o momento, seu sonho tornando-se realidade. Mesmo assim, não conseguia deixar de pensar no parafuso solto. Senhoras e senhores, aqui fala o comandante Roberto Ferreira. Bem-vindos ao voo Boeing 743 da nossa aviação brasileira, com destino a São Paulo. Nossa previsão de voo é de aproximadamente 2 horas e 40 minutos. O tempo está claro, com excelentes condições para decolagem e pouso. O avião alinhou-se na cabeceira da pista. Os motores aumentaram sua potência e a aeronave começou a ganhar velocidade. Luísa apertou a mão da mãe, sentindo a emoção tomar conta de cada célula de seu corpo. Mãe, estamos voando, sussurrou maravilhada quando as rodas finalmente deixaram o solo. Dona Zuleide, de olhos fechados e agarrada ao crucifixo que carregava no pescoço, apenas balançou a cabeça em concordância. O avião subiu em um ângulo constante, cortando as nuvens baixas de Recife. A visão da cidade diminuindo gradualmente, o litoral desenhando-se como uma linha dourada contra o azul profundo do oceano, as casas tornando-se minúsculas como peças de um brinquedo. Tudo isso era mais deslumbrante do que Luísa jamais imaginara. Mas enquanto os outros passageiros relaxavam após a decolagem, a mente da menina continuava presa àquela pequena anomalia que detectara. Uma voz interna dizia que aquele detalhe, aparentemente insignificante, poderia fazer toda a diferença entre um voo rotineiro e algo muito mais dramático. E, infelizmente, essa voz estava certa. O avião atingiu sua altitude de cruzeiro e o sinal de cintos de segurança foi desligado com um suave tinido. Luísa contemplava maravilhada a vastidão do Brasil através da janela. Lá embaixo, o verde intenso da Mata Atlântica contrastava com manchas de ocupação humana. Rios serpenteavam como veias prateadas, refletindo o sol da manhã. Quer trocar de lugar comigo, mãe? A vista é incrível, convidou a menina, vibrando de entusiasmo. Dona Zuleide balançou a cabeça agarrada firmemente aos braços da poltrona. Não, minha filha. Prefiro ficar aqui mesmo. Eduardo Albuquerque, que digitava rapidamente em seu tablet, lançou um olhar de soslaio para a lavadeira. Primeira vez voando também, senhora? Sim, respondeu Dona Zuleide, com voz trêmula. Nunca pensei que estaria tão alto assim. É perfeitamente seguro, disse o empresário em tom professoral. Estatisticamente,
É mais perigoso atravessar uma rua movimentada do que voar em uma aeronave comercial. Luísa aproveitou a deixa. Isso é verdade. A taxa de acidentes aéreos é de aproximadamente 0,2 por milhão de decolagens. E mesmo quando acontecem problemas, 95% dos passageiros sobrevivem. Eduardo não pôde evitar um sorriso diante da precisão estatística da garotinha. Você realmente estuda aviação, não é? Desde os 7 anos, confirmou Luísa com orgulho. Mas ainda não consigo parar de pensar naquele parafuso solto. O empresário suspirou, fechando seu tablet. Olha, Luísa, tenho certeza que... Uma súbita turbulência interrompeu sua fala. O avião sacudiu bruscamente, fazendo com que algumas malas se deslocassem nos compartimentos superiores. Senhores passageiros, anunciou a voz calma do comandante pelos alto-falantes, estamos encontrando uma área de turbulência. Por favor, retornem aos seus lugares e mantenham os cintos afivelados. Dona Zuleide apertou o crucifixo, murmurando uma prece. Eduardo, aparentando tranquilidade, ajustou seu cinto e voltou a abrir seu tablet, embora Luísa pudesse notar que seus dedos tremiam ligeiramente. A comissária de bordo, Fernanda Duarte, uma mulher de 40 anos com um sorriso profissional inabalável, percorria o corredor verificando os passageiros. Tudo bem por aqui? Perguntou ao passar pela fileira 24. Sim, tudo bem, respondeu Eduardo. Apenas turbulência normal, não é? Absolutamente normal, confirmou Fernanda. Estamos sobrevoando uma área de instabilidade atmosférica. Em minutos estaremos em ar mais calmo. Mas Luísa não estava convencida. Algo no tom da comissária, uma tensão sutil em seu sorriso, despertou a intuição aguçada da menina. Voltou a olhar pela janela, focando na turbina esquerda. O que viu fez seu coração acelerar. A pequena folga que notara antes da decolagem agora estava visivelmente maior. A vibração do motor fazia com que a cobertura metálica tremesse de forma preocupante. Mãe, o parafuso, sussurrou, mas foi interrompida por uma sacudida ainda mais forte da aeronave. De repente, um estrondo metálico reverberou pela cabine. Vários passageiros gritaram. Luísa viu horrorizada a cobertura da turbina esquerda se desprender parcialmente e ser sugada pelo motor. Uma sequência de explosões sacudiu a aeronave. Luzes de emergência se acenderam por toda a cabine. O que foi isso? Gritou Dona Zuleide, agarrando-se à filha. Eduardo, agora visivelmente alarmado, olhou pela janela. Meu Deus! O avião inclinou-se violentamente para a esquerda. Máscaras de oxigênio caíram dos compartimentos superiores, balançando como fantasmas diante dos rostos aterrorizados dos passageiros. Senhoras e senhores, a voz do comandante soou, agora visivelmente tensa. Tivemos uma falha no motor esquerdo. Estamos implementando os procedimentos de emergência. Por favor, coloquem as máscaras de oxigênio e permaneçam em seus lugares. Luísa ajudou a mãe a colocar sua máscara antes de ajustar a própria, exatamente como havia estudado nos manuais de segurança. Sua mente trabalhava aceleradamente, processando informações e avaliando cenários. Foi o parafuso solto, ela exclamou, sua voz abafada pela máscara. A cobertura se soltou e foi sugada pelo motor. Eduardo olhou para a menina, uma expressão de incredulidade e culpa em seus olhos. Você estava certa. Como pude ser tão arrogante? A comissária Fernanda aproximou-se apressadamente de sua fileira. Senhor, precisamos de ajuda. O comandante e o copiloto foram feridos por estilhaços quando a turbina explodiu. Há alguém a bordo com experiência em aviação? Um silêncio aterrador tomou conta da cabine. Os passageiros se entreolhavam, esperando que alguém se manifestasse. Eu tenho experiência, disse uma voz infantil, porém firme. Todos se viraram para Luísa. Fernanda hesitou, confusa. Querida, precisamos de alguém que realmente entenda de aviação. Ela entende, interveio Eduardo, surpreendendo a si mesmo. Ela identificou o problema no motor antes mesmo da decolagem. Eu que não dei ouvidos. Mas é apenas uma criança, protestou outro passageiro. Luísa removeu sua máscara, já que a pressurização da cabine havia sido parcialmente estabilizada. Tenho estudado aviação há 5 anos. Conheço os sistemas básicos de navegação e controle deste modelo de aeronave. Posso pelo menos tentar ajudar enquanto procuramos outros passageiros com experiência.
Fernanda trocou olhares preocupados com Vanessa, outra comissária. O avião continuava perdendo altitude, embora de forma controlada. Não temos escolha, decidiu Fernanda. Venha comigo. Dona Zuleide agarrou o braço da filha. Não, meu amor, é perigoso. Mãe, Luísa olhou nos olhos da lavadeira. Se eu não for, pode ser perigoso para todos nós. Lembra o que o padre Anselmo sempre diz? A fé sem obras é morta. Tenho fé que posso ajudar. Com lágrimas nos olhos, Dona Zuleide fez o sinal da cruz sobre a filha. Vai com Deus, minha pequena. Eduardo levantou-se. Eu vou com ela. Posso não entender de aviação, mas tenho bom senso para situações de crise. Guiados por Fernanda, Luísa e Eduardo avançaram pelo corredor instável da aeronave, agarrando-se às poltronas para manter o equilíbrio. A menina notou o medo nos rostos dos passageiros. Um casal de idosos rezando de mãos dadas, uma jovem mãe abraçando protetoramente seu bebê, um grupo de estudantes universitários trocando mensagens apressadas em seus celulares. Ao chegarem à porta da cabine de comando, Fernanda hesitou. Estão prontos? A situação lá dentro é difícil. Luísa assentiu, respirando fundo. Estou pronta. Ao entrar na cabine, a realidade da emergência tornou-se ainda mais palpável. O comandante Roberto Ferreira estava inconsciente, com um corte na testa. O copiloto Miguel Costa segurava o manche com uma mão, enquanto a outra pressionava um ferimento no ombro. O painel de controle estava parcialmente danificado, com várias luzes de alerta piscando. Graças a Deus, murmurou Miguel ao vê-los. Precisamos de ajuda urgente. Estou perdendo muito sangue e não consigo manter o controle por muito tempo. Luísa aproximou-se, absorvendo a complexidade do painel com olhos atentos. Era bem mais sofisticado que os simuladores rudimentares que havia praticado, mas os princípios básicos eram os mesmos. Qual é nossa situação atual? Perguntou com uma maturidade que surpreendeu a todos. Motor esquerdo completamente perdido. Motor direito funcionando a 60% da capacidade. Sistema hidráulico comprometido, dificultando o controle direcional. Estamos perdendo altitude a uma taxa controlada de 500 pés por minuto, respondeu Miguel, impressionado com a terminologia técnica usada pela garotinha. Combustível? Suficiente para mais 1h30 de voo, mas sem o motor esquerdo o consumo está acelerado. Luísa analisou o radar e os instrumentos de navegação. Qual é a nossa posição atual? Estamos sobrevoando o interior de Minas Gerais, aproximadamente a 120 milhas náuticas de Belo Horizonte. A menina pensou rapidamente. O aeroporto mais próximo seria o de Confins, em Belo Horizonte? Miguel assentiu. Já estamos em contato com a torre de lá, mas com o sistema hidráulico comprometido, não tenho certeza se conseguiremos uma aproximação precisa. Eduardo, que observava tudo com uma mistura de espanto e admiração, interveio. Tenho uma propriedade a cerca de 40 milhas daqui, próxima a Divinópolis. Há uma pista privada para jatos executivos. É mais curta que um aeroporto comercial, mas talvez seja a nossa melhor opção considerando a distância e a condição da aeronave. Miguel e Fernanda trocaram olhares. Isso poderia funcionar, considerou o copiloto. Qual é o comprimento da pista? Aproximadamente 1.800 metros, respondeu Eduardo. Construí para receber meu jato Gulfstream. Seria suficiente em condições normais, mas com o sistema hidráulico comprometido, Miguel hesitou, seu rosto ficando mais pálido devido à perda de sangue. Podemos tentar uma aproximação de baixa velocidade, sugeriu Luísa. Se conseguirmos estabilizar o sistema hidráulico auxiliar, talvez tenhamos controle suficiente para um pouso de emergência. Como você sabe sobre o sistema hidráulico auxiliar? Perguntou Miguel, impressionado. Li sobre ele em um manual técnico da Boeing. O 737-800 tem um sistema reserva justamente para situações como esta. Vanessa entrou na cabine nesse momento. O comandante precisa de atendimento médico urgente. E você também, Miguel. Há uma médica a bordo, doutora Carolina Mendes. Vão, decidiu Luísa, surpreendendo a si mesma com sua assertividade. Eu fico no controle com o Sr. Albuquerque até vocês voltarem. Isso é loucura, protestou Fernanda. Você é apenas uma criança. Uma criança que previu exatamente o que aconteceria com aquele motor, lembrou Eduardo. E a única pessoa aqui além do copiloto que parece entender como esta máquina funciona. Miguel, cada vez mais fraco,
concordou relutantemente. Não temos muita escolha. Vou instruí-la sobre os controles básicos antes de ir. Nos minutos seguintes, o copiloto forneceu a Luísa uma instrução rápida sobre o painel. A menina absorvia tudo com uma concentração extraordinária, relacionando as informações com o que já havia estudado. Mantenha esta altitude por enquanto. Vou verificar com a doutora Carolina e volto em alguns minutos, disse Miguel, entregando o controle a Luísa com visível apreensão. Quando o copiloto saiu, amparado por Vanessa, Luísa sentou-se no assento do comandante, suas pernas mal alcançando os pedais. Eduardo ocupou o lugar do copiloto, olhando para os controles com total desorientação. "O que faço?" perguntou ele, perdido. "Monitore estes instrumentos", indicou Luísa, apontando para os medidores de combustível e pressão hidráulica. "Me avise se algum valor mudar drasticamente." Com as mãos pequenas, mas firmes no manche, Luísa sentia o peso de 80 vidas sobre seus ombros. A aeronave tremia, resistindo aos seus comandos, como um animal ferido lutando contra seu tratador. "Senhor Albuquerque", disse ela com a voz ligeiramente trêmula, "preciso que entre em contato com sua propriedade. Precisamos saber as condições exatas da pista e do terreno ao redor, e se tem equipamentos de emergência disponíveis." Eduardo assentiu, pegando o rádio. Enquanto ele estabelecia contato, Luísa avaliava as opções. O sistema hidráulico estava se deteriorando mais rapidamente do que esperava. O controle direcional tornava-se cada vez mais difícil. "Precisamos de um plano B", murmurou para si mesma. Foi então que Fernanda retornou à cabine, acompanhada por Dona Zuleide. "Mãe!" exclamou Luísa, surpresa. "Minha filha!" Dona Zuleide aproximou-se, os olhos marejados de lágrimas. "Vim porque talvez possa ajudar." "Como?" perguntaram Luísa e Eduardo simultaneamente. "Antes de ser lavadeira, trabalhei por 2 anos em uma fábrica de maquinário industrial. Recebi treinamento básico em sistemas hidráulicos." Um brilho de esperança iluminou o rosto de Luísa. "Mãe, isso é exatamente o que precisamos agora." Enquanto mãe e filha discutiam possíveis soluções para o sistema hidráulico comprometido, Eduardo recebia notícias preocupantes de sua propriedade. "A pista está operacional", informou ele, "mas há uma complicação. Uma tempestade está se formando na região. Temos aproximadamente 45 minutos antes que as condições se tornem críticas para pouso." Luísa olhou pelos instrumentos de navegação. Com a velocidade reduzida devido ao motor danificado, levariam pelo menos 30 minutos para chegar à propriedade de Eduardo. "Não temos margem para erros", concluiu a menina. "Precisamos estabilizar o sistema hidráulico e preparar um plano de aproximação preciso." Dona Zuleide apertou o ombro da filha. "Você consegue, meu amor. Tem o talento do seu pai correndo nas veias." Luísa olhou para a mãe surpresa. "Do pai? O que quer dizer?" Um sorriso triste surgiu no rosto da lavadeira. "Seu pai não era apenas pedreiro, como sempre te contei. Antes do acidente, Joaquim foi técnico de manutenção da Força Aérea Brasileira por quase 10 anos. A revelação atingiu Luísa como um raio. Subitamente, sua inexplicável paixão por aviação ganhava um novo significado. Não era apenas um sonho aleatório, era um legado. Com renovada determinação, a menina ajustou o curso da aeronave. "Vamos fazer isso. Pelo pai, pela mãe e por todos a bordo." Enquanto o Boeing 737 cortava o céu mineiro, dirigindo-se à sua última esperança, uma tempestade se aproximava no horizonte. O destino de 80 pessoas estava nas mãos de uma menina de 12 anos da periferia de Recife. Uma criança que, sem saber, carregava o legado técnico do pai e a determinação incansável da mãe. O que ninguém poderia prever era que aquela emergência aérea estava prestes a se tornar ainda mais complexa, testando não apenas o conhecimento técnico de Luísa, mas também sua coragem e fé diante do impossível. A revelação sobre o passado de seu pai reverberava na mente de Luísa, enquanto ela mantinha o controle da aeronave. Era como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Os sonhos recorrentes com aviões, a facilidade para compreender sistemas mecânicos complexos, a inexplicável atração pelo céu. "Por que nunca me contou isso antes, mãe?" perguntou sem tirar os olhos do painel. Dona Zuleide suspirou, ajudando Fernanda a verificar os diagramas do sistema hidráulico auxiliar.
Depois do acidente, fiquei com medo. Seu pai amava tanto a aviação que isso acabou afastando-o de nós. Trabalhava em turnos impossíveis, estudava de madrugada, vivia para os aviões. Quando ele se foi, prometi a mim mesma que te protegeria desse mundo. Mas percebeu que eu herdei a paixão dele mesmo assim. Sim. Quando vi que você rabiscava aviões nas margens do caderno da escola aos 6 anos, soube que era o sangue dele falando mais alto. Aí, entendi que não podia lutar contra isso. Uma turbulência sacudiu a aeronave, interrompendo o momento de revelação. Luísa ajustou os controles, compensando a instabilidade. Senhor Albuquerque, como está o relatório meteorológico? Perguntou, demonstrando uma autoridade surpreendente para sua idade. Eduardo, que até então coordenava comunicações com sua propriedade e com o controle de tráfego aéreo, franziu a testa. Piorando. A tempestade está se intensificando. Estão reportando rajadas de vento de até 90 km/h e visibilidade reduzida devido à chuva intensa. Luísa processou a informação. E os feridos? A doutora Carolina conseguiu estabilizar o comandante, mas ele permanece inconsciente, informou Fernanda. O copiloto Miguel está consciente, mas perdeu muito sangue. Não tem condições de retornar aos controles. A menina respirou fundo. A responsabilidade sobre seus ombros crescia a cada minuto. Não havia mais opção de contar com os pilotos originais. Era ela, uma garota de 12 anos da periferia de Recife, contra uma emergência aérea em pleno desenvolvimento. Mãe, preciso que você e a Fernanda encontrem um jeito de acessar o sistema hidráulico auxiliar manualmente. Segundo o manual, deve haver um painel de acesso próximo à cozinha de bordo. Vamos tentar, respondeu Dona Zuleide, surpreendendo a todos com sua determinação. Enquanto sua mãe e a comissária saíam da cabine, Luísa ajustou o curso da aeronave. O avião ainda respondia aos comandos, embora cada vez mais lentamente. O único motor funcionante emitia um zumbido irregular que preocupava a jovem pilota. Luísa, chamou Eduardo, deixando de lado as formalidades. Você está realmente pilotando este avião? Estou tentando, Sr. Albuquerque, respondeu ela, com uma honestidade desarmante. É diferente dos simuladores que usei na biblioteca comunitária, mas os princípios são os mesmos. Eduardo balançou a cabeça, um sorriso incrédulo em seu rosto. Inacreditável! Passei metade da minha vida construindo um império, gerenciando milhares de funcionários, negociando com presidentes e ministros. E agora minha vida está nas mãos de uma menina de favela com tênis remendado. Do Alto José do Pinho, corrigiu Luísa, ajustando a altitude. Não é exatamente uma favela. E estes tênis foram um presente do padre Anselmo. Minha mãe colou a sola 3 vezes para que durassem até meu aniversário. O empresário a observou com outros olhos. Havia algo extraordinário naquela criança. Uma combinação rara de inocência e competência, de humildade e precisão técnica. Eu fui um idiota, não fui? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para ela. Tratei você como alguém insignificante. E agora percebo que talvez você seja a pessoa mais significativa que já conheci. O senhor não foi um idiota. Só estava ocupado com suas coisas importantes, respondeu Luísa, pragmática, enquanto verificava os instrumentos. Altitude 14.000 pés, velocidade 320 nós, combustível para aproximadamente 50 minutos de voo. Podemos fazer isso. Um ruído metálico interrompeu a conversa. O avião sacudiu novamente, mais forte desta vez. O que foi isso? Eduardo agarrou-se ao painel. Luísa verificou rapidamente os instrumentos. O motor direito está sobrecarregado. Precisamos reduzir a potência para preservá-lo até o pouso. Com movimentos precisos, a menina ajustou os controles de potência, reduzindo a carga sobre o motor remanescente. A aeronave começou a perder altitude mais rapidamente. Estamos caindo? Perguntou Eduardo, alarmado. Descendo de forma controlada, corrigiu Luísa. Precisamos encontrar um equilíbrio entre preservar o motor e manter sustentação suficiente. Nesse momento, Vanessa entrou na cabine. Temos um novo problema. Vários passageiros estão em pânico, especialmente depois que descobriram que uma criança está pilotando o avião. Então não conte a eles, respondeu Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza. Diga que o copiloto retornou aos controles e está coordenando um pouso de emergência,
com auxílio da tripulação e passageiros com conhecimento técnico. Vanessa assentiu, grata pela orientação. Há algo mais que podemos fazer? Sim, interveio Luísa. Preciso de alguém que entenda de meteorologia. A tempestade é a nossa maior preocupação agora. O passageiro da poltrona 12B é professor universitário de Geografia Física, informou Vanessa. Ele se ofereceu para ajudar. Ótimo, peça para ele vir à cabine, solicitou Luísa. Enquanto Vanessa saía, o rádio crepitou. Era o controle de tráfego aéreo de Belo Horizonte. Voo 2743. Aqui é controle de Belo Horizonte. Temos uma aeronave de resgate a caminho da sua posição. ETA 25 minutos. Podem confirmar sua situação atual? Eduardo olhou para Luísa, incerto sobre como proceder. A menina fez sinal para que ele respondesse. Controle de Belo Horizonte. Aqui é voo 2E743. Respondeu Eduardo, tentando soar profissional. Situação permanece crítica. Motor esquerdo inoperante, motor direito a 50% da capacidade, sistema hidráulico comprometido. Estamos planejando pouso de emergência em pista privada, nas coordenadas que transmitimos anteriormente. Entendido, voo 2I-743. Estamos monitorando sua trajetória. Aviso que há uma célula de tempestade severa formando-se exatamente sobre a área do seu pouso planejado. Recomendamos desvio para aeroporto de Confins. Luísa fez um gesto negativo com a cabeça. Não temos autonomia para chegar até lá, murmurou para Eduardo. O empresário assentiu, voltando ao rádio. Controle, não temos combustível suficiente para o desvio sugerido. Vamos prosseguir com o plano original, a menos que indiquem alternativa mais próxima. Compreendido, voo 2I-743. Não há alternativas mais próximas com pistas adequadas para sua aeronave. Continuaremos monitorando. Boa sorte. Boa sorte. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Até mesmo os profissionais do controle aéreo reconheciam a gravidade da situação. Dona Zuleide e Fernanda retornaram à cabine, acompanhadas por um homem de meia idade, o professor de geografia. Conseguimos acessar o painel do sistema hidráulico auxiliar, informou Dona Zuleide, o rosto brilhando de suor. Mas há um vazamento significativo no reservatório principal. Improviso, completou Fernanda. Sua mãe teve uma ideia incrível. Estamos coletando todas as garrafas de água mineral vazias para criar um reservatório alternativo. Luísa olhou para a mãe com admiração. Como funciona? Vamos conectar as garrafas em série usando mangueiras do kit de emergência e transferir o fluido hidráulico remanescente para este sistema improvisado, explicou Dona Zuleide. Não vai restaurar 100% da capacidade, mas pode nos dar controle suficiente para o pouso. É brilhante, mãe. O professor de geografia, Dr. Paulo Menezes, aproximou-se do painel. A situação meteorológica é preocupante, disse analisando os dados no radar. A tempestade é uma supercélula em formação, com potencial para granizo e cisalhamento de vento. Isso significa que não podemos atravessá-la? Perguntou Eduardo. Não recomendaria, especialmente com um avião danificado, respondeu o professor. Mas vejo uma possibilidade. Ele apontou para o radar. Há uma brecha aqui, a sudoeste da formação principal. É arriscado, mas pode ser nossa melhor opção. Luísa estudou o padrão indicado pelo professor. Podemos tentar uma aproximação por este corredor, mas precisaremos de timing perfeito. E teremos apenas uma chance, acrescentou Dr. Paulo. Eduardo observava a interação, impressionado com a capacidade da menina de processar informações complexas e tomar decisões sob pressão extrema. Havia conhecido CEOs, generais e políticos que se desintegrariam em situações menos estressantes. Quanto tempo temos até alcançar esse corredor? Perguntou Luísa. Aproximadamente 15 minutos no curso atual, respondeu o professor. A menina assentiu, absorvendo a informação. Senhor Albuquerque, consegue contatar sua propriedade novamente? Precisamos saber exatamente as condições da pista e se tem capacidade para iluminação de emergência. Pode estar escuro quando chegarmos devido à tempestade. O empresário sentiu um estranho orgulho ao receber ordens daquela criança extraordinária. Imediatamente. Enquanto Eduardo estabelecia contato, Luísa ajustou a trajetória da aeronave para interceptar o corredor meteorológico identificado pelo professor. Cada comando exigia esforço físico considerável de seus braços pequenos,
Mas a determinação em seu olhar não deixava dúvidas sobre sua capacidade. Mãe, quanto tempo para o sistema hidráulico improvisado estar operacional? Mais 10 minutos no mínimo, respondeu Dona Zuleide. Fernanda está coordenando uma equipe de passageiros voluntários para acelerar o processo. Luísa fez cálculos mentais rápidos. Vai ser no limite. Precisaremos do sistema funcionando antes de iniciar a aproximação final. Doutor. Paulo continuava monitorando o radar meteorológico. A tempestade está se intensificando mais rápido que o previsto. Nossa janela de oportunidade está diminuindo. Como se para confirmar a avaliação do professor, um clarão iluminou o céu à frente, seguido segundos depois pelo ribombar de um trovão. A aeronave sacudiu novamente, desta vez enfrentando uma turbulência mais severa. Entramos na zona de influência da tempestade, observou Paulo. Preparem-se para condições extremas nos próximos minutos. Eduardo retornou de sua comunicação com a propriedade. Consegui falar com meu administrador, Sebastião. Ele está mobilizando todos os funcionários disponíveis. Confirma que a pista tem sistema de iluminação de emergência, mas está enfrentando dificuldades com a energia devido à tempestade. Estão ligando geradores auxiliares. Luísa processou a informação. O cenário tornava-se mais complexo a cada minuto. Motor comprometido, sistema hidráulico improvisado, tempestade severa, possível falta de iluminação na pista. Cada novo obstáculo parecia tornar o impossível ainda mais impossível. Mas algo dentro daquela menina recusava-se a desistir. Talvez fosse o legado técnico do pai, talvez a persistência inabalável da mãe, ou talvez simplesmente a fé que Dona Zuleide cultivara nela desde o berço, a certeza de que não estavam sozinhos nos céus. Vamos precisar de um plano C, anunciou Luísa. Se não conseguirmos utilizar a pista como planejado, precisamos de uma alternativa de último recurso. Que tipo de alternativa? Perguntou Eduardo preocupado. A menina apontou para o mapa no sistema de navegação. Há um lago próximo à sua propriedade, Sr. Albuquerque. Sim, a represa de Cajuru. Fica a menos de 2 quilômetros da pista. Perfeito. Os olhos de Luísa brilharam com uma ideia. Se necessário, podemos usar o efeito solo sobre a superfície da água para estender nosso planeio. Efeito solo? Repetiu Eduardo confuso. É um fenômeno aerodinâmico, explicou a menina. Quando uma aeronave voa muito próxima a uma superfície plana, forma-se um colchão de ar comprimido que aumenta a sustentação. Pilotos experientes usam essa técnica para estender o alcance em situações críticas. Dr. Paulo olhou para a garotinha com espanto. Onde você aprendeu sobre isso? Na Enciclopédia da Aviação Civil, volume 3. A biblioteca comunitária recebeu como doação de um piloto aposentado. Luísa falou como se fosse o mais natural do mundo, uma criança de 12 anos dominar conceitos avançados de aerodinâmica. Um novo solavanco, mais violento que os anteriores, interrompeu a conversa. As luzes da cabine piscaram, e por um momento aterrorizante, vários instrumentos do painel se apagaram. Estamos sendo atingidos por descargas elétricas periféricas da tempestade, alertou o Dr. Paulo. Precisamos descer para uma altitude mais baixa, decidiu Luísa. Senhor, Albuquerque, avise o controle de tráfego que estamos iniciando descida para 7.000 pés para evitar a atividade elétrica. Enquanto Eduardo transmitia a informação, Vanessa entrou na cabine. O sistema hidráulico improvisado está quase pronto, mas temos outro problema. Alguns passageiros estão tendo crises de pânico e a doutora Carolina não consegue atender a todos. Vou falar com eles, ofereceu-se Dona Zuleide. Talvez uma mãe consiga acalmar outros pais. Luísa assentiu, grata. Sua mãe sempre tivera um dom especial para confortar pessoas em momentos difíceis. Era uma habilidade tão valiosa quanto qualquer conhecimento técnico naquele momento. Quanto tempo até chegarmos à propriedade? Perguntou a menina. Há aproximadamente 12 minutos no curso e velocidade atuais, respondeu Eduardo consultando o GPS. Luísa verificou o indicador de combustível. Temos combustível para cerca de 25 minutos de voo. Margem apertada, mas suficiente se não houver mais complicações. Nesse exato momento, como se o destino quisesse testar sua afirmação, um clarão intenso iluminou todo o céu. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a aeronave, seguido por vibrações violentas. Fomos atingidos por um raio, gritou Dr. Paulo.
As luzes se apagaram completamente por alguns segundos antes que o sistema de emergência entrasse em ação. Quando os instrumentos voltaram a funcionar, Luísa percebeu com horror que o motor remanescente estava falhando. Perdendo potência no motor direito, anunciou com voz surpreendentemente calma. Preparar para voo planado. Eduardo olhou para ela, empalidecido. Planado? Quer dizer, sem motor nenhum. Exatamente. A boa notícia é que temos altitude suficiente para planar até sua propriedade. A má notícia é que não teremos uma segunda chance. Precisaremos acertar na primeira tentativa. O motor direito emitiu um último suspiro antes de silenciar completamente. O ruído constante que acompanhara toda a viagem cessou, deixando apenas o som do vento contra a fuselagem. Era uma sensação surreal, 80 toneladas de metal e pessoas, flutuando silenciosamente pelo céu como uma folha gigante. Agora somos um planador, disse Luísa, ajustando os controles para maximizar a eficiência aerodinâmica. Sr. Albuquerque, informe o controle e sua propriedade. Estamos em voo planado com aproximação final, prevista em aproximadamente 10 minutos. Enquanto Eduardo transmitia as informações, Fernanda retornou à cabine ofegante. O sistema hidráulico improvisado está operacional. Conseguimos transferir aproximadamente 70% do fluido para o reservatório alternativo. Um sorriso iluminou o rosto de Luísa. Ótimo trabalho! Isso deve nos dar controle suficiente para a aproximação e pouso. Sua mãe é incrível, comentou Fernanda. Ela organizou tudo como uma verdadeira engenheira e depois ainda conseguiu acalmar metade dos passageiros com uma história sobre como você sempre foi especial desde pequena. Luísa sentiu o coração aquecer. Dona Zuleide, a lavadeira que mal completara o ensino fundamental, estava se revelando uma peça fundamental naquela operação de salvamento improvável. Doutor. Paulo, que continuava monitorando as condições meteorológicas, apontou para uma formação no radar. Temos uma abertura a sudeste da tempestade principal. Se conseguirmos manter este curso por mais 5 minutos, poderemos evitar o núcleo da tormenta. Estamos seguindo exatamente para lá, confirmou Luísa. Mas sem motores, nossa capacidade de manobra é limitada. Estamos essencialmente à mercê das correntes de ar. Eduardo, que até então observava com admiração silenciosa, teve uma ideia. O que aconteceria se redistribuíssemos o peso na aeronave? Poderia nos dar mais controle sobre a trajetória? Luísa olhou para ele com renovado respeito. Isso é brilhante, Sr. Albuquerque. Podemos usar o deslocamento de passageiros para ajustar sutilmente nosso centro de gravidade. Fernanda imediatamente compreendeu o plano. Vou organizar isso. Quantas pessoas precisamos mover e para onde? Precisamos inclinar levemente o avião para este bordo, para a direita, explicou Luísa. Isso nos ajudará a contornar a célula de tempestade mais intensa. Mova cerca de 20 passageiros do lado esquerdo para o direito da aeronave. Enquanto Fernanda saía para coordenar a redistribuição, Eduardo estudava o mapa de sua propriedade no tablet. A pista tem orientação nordeste-sudoeste. Com os ventos atuais, a aproximação ideal seria pelo nordeste. Exatamente o que eu estava pensando, concordou Luísa. Mas precisaremos usar o lago para o efeito solo, como discutimos antes. Isso significa uma aproximação mais complexa, contornando aquela elevação que aparece no mapa. Eduardo engoliu em seco. A responsabilidade pesava sobre seus ombros tanto quanto sobre os da menina. Acha que conseguimos? Luísa olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e medo. Não tenho certeza, senhor. Albuquerque. Mas é nossa única chance. A aeronave continuava seu descenso silencioso, planando através de nuvens cada vez mais escuras. A tempestade rugia ao redor deles, mas, milagrosamente, haviam encontrado um corredor relativamente calmo entre as células de maior intensidade. Pela janela da cabine, o horizonte começava a revelar os contornos do interior mineiro. Colinas suaves cobertas de vegetação, pequenas propriedades rurais e, finalmente, o brilho prateado da represa de Cajuru, refletindo os relâmpagos distantes. Consigo ver sua propriedade, anunciou Luísa, apontando para um complexo de edifícios próximo à represa. E a pista? As luzes estão acesas. Eduardo suspirou de alívio. Sebastião conseguiu, aquele homem merece um aumento.
A altitude continuava diminuindo. 6.000 pés. 5.000 pés. A cada metro perdido, a tensão na cabine aumentava. Sem motores para dar potência adicional, não haveria como arremeter se a aproximação não fosse perfeita. 5 minutos para o contato inicial com o lago, informou Luísa. Vamos precisar voar a menos de 3 metros da superfície da água para maximizar o efeito solo. Dr. Paulo, que observava o radar, franziu a testa. Há uma célula de turbulência se movendo em nossa direção. Pode atingir a área do lago exatamente quando estivermos passando. Não temos como desviar agora, respondeu Luísa. Teremos que enfrentá-la. A altitude atingiu 3.000 pés. A propriedade de Eduardo e o lago estavam claramente visíveis agora, apesar da chuva que começava a castigar o para-brisa da aeronave. Vou acionar o sistema hidráulico auxiliar, anunciou Luísa. Preparem-se para a turbulência durante a transição. Com gestos precisos, a menina ativou o sistema improvisado. Por um momento aterrorizante, os controles não responderam. Depois, lentamente, a aeronave começou a reagir aos comandos novamente. Está funcionando, exclamou Eduardo. Parcialmente, corrigiu Luísa. Temos aproximadamente 40% da capacidade normal de controle. Vai ter que ser suficiente. A altitude continuava caindo. 2.000 pés. 1.500 pés. O solo aproximava-se rapidamente, e com ele, o momento da verdade. 80 vidas dependiam da precisão dos próximos minutos, das mãos pequenas de uma menina de 12 anos e de um sistema hidráulico improvisado com garrafas plásticas. Dona Zuleide retornou à cabine, posicionando-se silenciosamente atrás da filha. Colocou uma mão sobre seu ombro, transmitindo força sem palavras. Estamos quase lá, mãe, disse Luísa sem desviar os olhos dos instrumentos. 1 minuto para o contato com o lago. A chuva intensificou-se, reduzindo drasticamente a visibilidade. Os limpadores do para-brisa trabalhavam freneticamente, mas mal conseguiam dar conta do volume de água. 1.000 pés de altitude, anunciou Eduardo, monitorando os instrumentos como Luísa o instruíra. Preparar para a aproximação final, respondeu a menina. Senhor Albuquerque, avise sua equipe em terra. Estamos chegando. Enquanto Eduardo transmitia a mensagem, Luísa realizou os ajustes finais. Não havia trem de pouso para baixar. Fariam um pouso de barriga, uma manobra extremamente arriscada, mesmo para pilotos experientes. 500 pés, informou Eduardo a voz tensa. Iniciando a aproximação ao lago, respondeu Luísa. Mãe, segure-se. Vai ficar turbulento. O Boeing 737, transformado em um gigantesco planador, descia agora em direção à superfície espelhada da represa de Cajuru. A pista da propriedade de Eduardo era visível ao longe, suas luzes brilhando como um farol de esperança na tempestade. 300 pés, 200, 100. O momento crucial aproximava-se. Dentro de segundos, descobririam se o conhecimento autodidata de uma menina da periferia seria suficiente para realizar o impossível. 50 pés sobre a água, anunciou Eduardo, agarrando-se ao assento. Que Deus nos ajude. Luísa respirou fundo, reunindo toda a sua concentração para a manobra mais importante de sua jovem vida. Iniciando o efeito solo em 3, 2, 1. O Boeing 737 deslizou para baixo, aproximando-se perigosamente da superfície agitada do lago. A distância diminuía rapidamente. 30 metros, 20, 10. Quando a aeronave atingiu 3 metros acima da água, Luísa manteve firmemente a altitude, exatamente como havia lido nos livros técnicos. O efeito foi imediato e surpreendente. O avião, que até então perdia altitude constantemente, pareceu ganhar nova sustentação. Era o famoso efeito solo. O colchão de ar comprimido entre as asas e a superfície do lago criava uma zona de alta pressão que ampliava a capacidade de planeio. Está funcionando, exclamou Eduardo incrédulo. Mantenha a calma, respondeu Luísa, com uma concentração extraordinária. Precisamos sustentar esta altitude exata, nem 1 metro acima ou abaixo. A aeronave sobrevoava a represa a uma velocidade de aproximadamente 280 km/h, criando uma esteira de ondulações na água abaixo. Cada pequena turbulência fazia o avião sacudir, ameaçando romper o delicado equilíbrio do efeito solo.
Rajada lateral se aproximando, alertou o Dr. Paulo, observando o radar meteorológico. Impacto em 3 segundos. Luísa mal teve tempo de se preparar quando a rajada atingiu a aeronave pelo lado esquerdo. O Boeing inclinou-se perigosamente, a ponta da asa esquerda quase tocando a água. Com um esforço supremo, a menina aplicou correção máxima, lutando contra os controles para estabilizar o avião. Quase, murmurou Dona Zuleide, agarrando-se ao encosto da poltrona da filha. Por um momento terrível, pareceu que a asa tocaria a água, o que seria catastrófico. Mas no último instante, o avião respondeu aos comandos, nivelando-se novamente a poucos centímetros da superfície. Consegui! Luísa não pôde conter um pequeno sorriso de alívio. Incrível! Murmurou Eduardo. Simplesmente incrível. O efeito solo estava funcionando perfeitamente, permitindo que a aeronave planasse por uma distância muito maior do que seria possível em condições normais. Mas a represa não era infinita, e o próximo desafio já se apresentava. Uma elevação de terreno entre o fim do lago e o início da pista. Final da represa em aproximadamente 45 segundos, informou Eduardo, consultando o mapa em seu tablet. Luísa assentiu, calculando mentalmente. Quando atingirmos a margem, perderemos o efeito solo. Teremos uma perda significativa de sustentação, exatamente quando precisamos ganhar altitude para superar aquela colina. Não temos potência para subir, lembrou o Dr. Paulo, preocupado. Não com os motores, concordou Luísa, mas podemos usar a inércia e as correntes térmicas. Se timing for perfeito, uma nova rajada, ainda mais forte que a anterior, sacudiu a aeronave. Desta vez, gotas de água espirradas do lago atingiram o para-brisa, indicando o quão próximos estavam da superfície. Estamos muito baixos, alertou Eduardo. É o limite do efeito, explicou Luísa, ajustando sutilmente os controles. Quanto mais próximos da superfície, mais sustentação ganhamos. A tensão na cabine era palpável. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto a aeronave deslizava sobre as águas escuras, perseguida pela tempestade que rugia atrás deles. Fim do lago em 20 segundos, anunciou Eduardo. Vejo a elevação do terreno. Parece mais íngreme do que eu lembrava. Luísa mordeu o lábio inferior concentrada. Este seria o momento mais crítico da aproximação. Precisariam converter a velocidade em altitude exatamente no momento certo, nem um segundo antes ou depois. 10 segundos para o fim do lago, continuou Eduardo. Todos se segurem, instruiu Luísa. Vamos sentir uma queda de sustentação seguida por turbulência significativa. Dona Zuleide fechou os olhos, apertando seu crucifixo. Ave Maria, cheia de graça. 5 segundos. 4, 3, agora! Exclamou Luísa, puxando o manche com toda a sua força. O Boeing reagiu preguiçosamente, o nariz erguendo-se enquanto a aeronave deixava a superfície do lago. Como previsto, houve uma perda imediata de sustentação assim que o efeito solo cessou. O avião pareceu hesitar, como um pássaro ferido lutando para manter-se no ar. Estamos perdendo velocidade rápido demais, alertou o Dr. Paulo. Aguenta só mais um pouco, murmurou Luísa, falando tanto com a aeronave quanto consigo mesma. O terreno elevava-se à sua frente, uma colina de aproximadamente 50 metros, coberta de vegetação densa. À direita, podiam ver as luzes da pista de Eduardo, tantalizadoramente próximas, mas separadas deles por aquele último obstáculo natural. Não vamos conseguir passar por cima, concluiu Eduardo angustiado. Vamos sim, insistiu Luísa. Sente aquela vibração? São correntes térmicas ascendentes criadas pelo contraste de temperatura entre o lago e o solo. Como se para confirmar suas palavras, a aeronave ganhou subitamente alguns metros de altitude, empurrada por uma coluna invisível de ar quente. Como você sabia disso? Perguntou Eduardo espantado. Volume 5 da Enciclopédia de Meteorologia Aeronáutica, respondeu Luísa, sem desviar os olhos do obstáculo à frente. Capítulo sobre microclimas e seu impacto na aviação de pequeno porte. A colina aproximava-se rapidamente. Por um momento aterrorizante, pareceu que colidiriam diretamente contra a encosta. Luísa mantinha o nariz da aeronave erguido, extraindo cada grama de sustentação das asas já cansadas do Boeing. Não vai dar, murmurou o Dr. Paulo. Vai dar sim.
Luísa recusava-se a desistir. O Sr. Albuquerque não corta essas árvores na crista da colina? Eduardo arregalou os olhos. Sim, há uma faixa desmatada para passagem de linhas de transmissão. É nossa passagem, afirmou Luísa. Precisamos encontrá-las e ali. Um corredor estreito sem árvores tornou-se visível na crista da elevação. Era sua única chance. Ajustando o curso 3 graus à esquerda, anunciou Luísa, realizando uma leve correção. A colina preenchia agora todo o para-brisa. Estavam tão próximos que podiam distinguir galhos individuais das árvores que cobriam a encosta. A velocidade continuava caindo, a altitude mal se sustentando. Vamos raspar, alertou Eduardo instintivamente encolhendo-se na poltrona. Talvez, admitiu Luísa, mas passaremos. O rugido da fuselagem contra os topos das árvores confirmou a previsão. Galhos e folhas ricocheteavam contra a parte inferior do avião, criando um barulho ensurdecedor. Por alguns segundos de terror absoluto, pareceu que a aeronave ficaria presa na vegetação. E então, milagrosamente, estavam do outro lado. A pista de Eduardo apareceu diretamente à frente, suas luzes brilhando através da chuva como um farol na escuridão. Conseguimos! Exclamou Eduardo, quase saltando da poltrona. Ainda não, moderou Luísa. Agora vem o pouso em si. A realidade da situação voltou a pesar sobre todos. Sem trem de pouso, fariam um pouso de barriga, uma das manobras mais perigosas da aviação, especialmente para uma aeronave do porte de um Boeing 737. Fernanda, chamou Luísa pelo intercomunicador. Prepare a cabine para pouso de emergência. Posição de impacto em 2 minutos. A altitude continuava diminuindo, agora de forma controlada. A pista aproximava-se rapidamente. 500 metros para o início da pista, informou Eduardo. Velocidade ainda muito alta, avaliou Luísa. Sem reversor de empuxo ou freios convencionais, vamos precisar de toda a extensão da pista, e provavelmente mais. Eduardo franziu o senho. A pista tem 1.800 metros. Mas há um barranco no final seguido por um hangar a cerca de 200 metros depois do fim do asfalto. Teremos que improvisar novamente, decidiu Luísa. Sr. Albuquerque, há grama ao lado da pista? Sim, dos 2 lados. Por quê? Vou tentar uma manobra chamada ground loop. É uma técnica antiga usada em aeronaves da Segunda Guerra Mundial para frear rapidamente. Doutor. Paulo olhou para a menina com espanto renovado. Isso é extremamente arriscado. Pode fazer o avião capotar. É nossa única chance de parar antes do hangar, respondeu Luísa firme. Mãe, avise todos para se prepararem para um impacto lateral forte após o pouso inicial. Dona Zuleide assentiu saindo rapidamente da cabine para transmitir as instruções. A pista estava agora a apenas 300 metros. Luísa ajustou a atitude da aeronave para o pouso, mantendo o nariz ligeiramente elevado. 100 metros, anunciou Eduardo, a voz tensa. Todos em posição de impacto, ordenou Luísa pelo sistema de comunicação. Os últimos instantes antes do contato pareceram se desenrolar em câmera lenta. A chuva castigava o para-brisa. As luzes da pista refletiam-se nas poças d'água formadas no asfalto. A fuselagem do Boeing tremia com a turbulência. Contato em 3, 2, 1... O primeiro toque foi surpreendentemente suave, considerando as circunstâncias. A fuselagem do Boeing deslizou sobre o asfalto molhado com um chiado agudo, levantando faíscas e uma trilha de detritos. A desaceleração era significativa, mas como Luísa previra, não seria suficiente. Estamos muito rápidos, gritou Eduardo, vendo o fim da pista aproximar-se perigosamente. Preparar para ground loop, respondeu Luísa, aguardando o momento exato. A aeronave continuava deslizando pela pista, perdendo velocidade, mas não rápido o suficiente. Quando ultrapassaram a marca de 2/3 da extensão, Luísa tomou sua decisão. Agora! Com um movimento preciso dos controles remanescentes, a menina induziu uma derrapagem controlada. A aeronave começou a girar sobre seu próprio eixo, a cauda deslizando para fora da pista, em direção à área gramada. Meu Deus! Exclamou Eduardo, agarrando-se ao painel. O Boeing continuou seu giro, a fuselagem agora perpendicular à pista. Quando a cauda atingiu a grama molhada, a resistência aumentou dramaticamente, amplificando o efeito de frenagem. A aeronave completou quase 180 graus de rotação antes de finalmente parar,
a cerca de 50 metros do temido barranco. Por um momento, o silêncio tomou conta da cabine. O único som era o da chuva castigando a fuselagem e o crepitar de algum componente elétrico danificado. Paramos, constatou Eduardo, a voz trêmula de emoção. Você conseguiu, Luísa. Você realmente conseguiu. A menina soltou o ar lentamente, só então percebendo que estava prendendo a respiração. Suas pequenas mãos, ainda agarradas ao manche, tremiam visivelmente. Conseguimos, corrigiu ela. Todos nós juntos. Dona Zuleide irrompeu na cabine, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto marcado pelo trabalho árduo. Sem dizer uma palavra, abraçou a filha com toda a força que possuía. Minha pequena, murmurou finalmente. Meu milagre. O momento de celebração foi interrompido por Fernanda, que entrou apressadamente na cabine. Precisamos evacuar imediatamente. Há vazamento de combustível na asa direita. A realidade da situação voltou a se impor. Não estava tudo resolvido ainda. Iniciar evacuação de emergência, ordenou Luísa, assumindo novamente o comando. Saídas sobre as asas são as mais seguras. Senhor, Albuquerque, pode coordenar o resgate com sua equipe em terra? Eduardo assentiu, impressionado com a clareza mental daquela criança extraordinária, mesmo após o feito inacreditável que acabara de realizar. Sebastião já deve estar posicionando veículos ao redor da aeronave. Temos uma enfermaria na propriedade e ambulâncias a caminho. Nos minutos seguintes, a tripulação coordenou a evacuação com eficiência surpreendente. Apesar do pânico inicial, os passageiros seguiram as instruções, deixando a aeronave em grupos organizados pelas saídas de emergência. Funcionários da propriedade de Eduardo, sob chuva intensa, auxiliavam os passageiros a se afastarem da aeronave, guiando-os para veículos que os levariam até os galpões secos. Luísa permaneceu na cabine, certificando-se de que todos os sistemas críticos estavam desligados para minimizar o risco de incêndio. Ao seu lado, Dona Zuleide recusava-se a deixar a filha, enquanto Eduardo coordenava a operação de resgate por rádio. Último grupo saindo agora, informou Fernanda, retornando à cabine. Só faltamos nós. Vamos, concordou Luísa, finalmente soltando os controles. Ao tentar se levantar, no entanto, a menina sentiu suas pernas fraquejarem. A adrenalina que a mantivera funcionando durante a crise começava a dissipar-se, deixando seu pequeno corpo exausto além dos limites. Mãe, eu não... Foi tudo o que conseguiu dizer antes que a escuridão a envolvesse. Luísa! Dona Zuleide pegou a filha nos braços quando ela desmaiou. Deixe-me ajudar, ofereceu-se Eduardo, gentilmente tomando a menina inconsciente dos braços da mãe. Ela está apenas exausta. O que ela fez hoje exigiria demais até de um piloto experiente. Carregando Luísa como se fosse um tesouro precioso, Eduardo liderou o grupo para fora da aeronave danificada. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e os faróis dos veículos de resgate iluminavam a cena surreal. Um Boeing 737 comercial, pousado de barriga em uma pista particular, sua fuselagem riscada, mas intacta, cercado por dezenas de pessoas que, minutos antes, haviam encarado a possibilidade concreta da partida. Por aqui, indicou Sebastião, o administrador da fazenda, guiando-os até uma caminhonete. As ambulâncias estão chegando, mas já preparamos a enfermaria da sede para os casos mais urgentes. Eduardo acomodou Luísa cuidadosamente no banco traseiro, com a cabeça apoiada no colo de Dona Zuleide. A menina respirava tranquilamente, seu rosto sereno contrastando com o caos ao redor. Para em sede, Sebastião, ordenou Eduardo, e avise ao Dr. Machado para priorizar o atendimento dela quando chegar. Enquanto a caminhonete se afastava da pista improvisada, o empresário contemplou a aeronave danificada através da janela traseira. Até aquela manhã, sua vida havia sido definida por aquisições, fusões, contratos milionários e competições de ego com outros poderosos. Agora, tudo isso parecia insignificante, comparado ao que testemunhara nas últimas horas. Uma criança de 12 anos, filha de uma lavadeira da periferia de Recife, com tênis remendados e um vestido simples, havia realizado o impossível. Não por dinheiro, fama ou poder, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer, porque vidas estavam em jogo, porque ela tinha conhecimento e coragem para agir. Algo se transformava dentro do coração endurecido de Eduardo Albuquerque.
Uma semente plantada pela humildade e competência de Luísa começava a germinar, desafiando décadas de cinismo e materialismo. A sede da fazenda apareceu no horizonte, uma mansão colonial restaurada, cercada por jardins meticulosamente cuidados e construções de apoio. Era o refúgio de luxo que Eduardo havia construído para impressionar sócios e políticos influentes. Hoje serviria como centro de acolhimento para dezenas de sobreviventes de uma tragédia evitada. Estamos chegando, anunciou Sebastião. A doutora Carolina já está lá dentro organizando o atendimento aos feridos. Dona Zuleide acariciava os cabelos da filha adormecida, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela vai ficar bem? Vai sim, garantiu Eduardo, com uma certeza que vinha não de conhecimento médico, mas de uma intuição profunda sobre aquela criança extraordinária. E quando ela acordar, tenho algo muito importante para dizer a vocês duas. A caminhonete estacionou diante da entrada principal da mansão. Funcionários corriam de um lado para outro, transformando o luxuoso casarão em um centro de atendimento improvisado. Médicos voluntários da região já começavam a chegar, respondendo ao chamado de emergência. Eduardo tomou Luísa nos braços novamente, carregando-a para dentro, como se fosse sua própria filha. O mundo lá fora logo saberia do milagre que havia ocorrido naquela pista improvisada no interior de Minas Gerais. Repórteres, autoridades da aviação, curiosos, todos viriam em busca da história da menina que pilotou um Boeing 737 em pane. Mas naquele momento, enquanto a levava para um quarto tranquilo onde poderia descansar, Eduardo fazia uma promessa silenciosa. A vida daquela criança extraordinária e de sua mãe mudaria para sempre. Não por caridade ou culpa, mas por justiça. Por reconhecimento ao talento excepcional que, sem as barreiras da pobreza e do preconceito, poderia transformar não apenas algumas dezenas de vidas, mas milhares. Descanse, pequena pilota, murmurou ele, acomodando-a em uma cama macia. Seu voo mais importante está apenas começando. Os primeiros raios de sol da manhã filtravam-se através das cortinas de seda, criando desenhos dourados no teto do quarto. Luísa abriu os olhos lentamente, confusa com o ambiente desconhecido. Não estava em sua pequena cama no Alto José do Pinho, isso era certo. O colchão macio, os lençóis de algodão egípcio, o aroma suave de madeira nobre e flores frescas, tudo indicava um lugar muito diferente da realidade que conhecia. Mãe, chamou com voz rouca, tentando se sentar. Estou aqui, meu amor. Dona Zuleide emergiu de uma poltrona próxima à janela, onde aparentemente passara a noite. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos brilhavam de alívio. Como se sente? Confusa, admitiu Luísa, passando a mão pelos cabelos. Onde estamos? Na fazenda do Sr. Albuquerque. Você desmaiou depois do pouso e dormiu por quase 15 horas. As memórias voltaram como flashes. A turbina explodindo, os pilotos feridos, o controle da aeronave, o pouso de emergência na tempestade. Luísa sentou-se abruptamente, agora completamente desperta. Os passageiros, como estão todos? Dona Zuleide sorriu, sentando-se na beirada da cama. Todos bem, graças a você. Alguns ferimentos leves, mas nada grave. O comandante teve uma concussão e o copiloto precisou levar alguns pontos no ombro. Mas ambos estão se recuperando bem. A porta do quarto abriu-se suavemente e uma mulher de uniforme entrou carregando uma bandeja. Bom dia, o senhor. Albuquerque pediu para trazer o café da manhã assim que a jovem acordasse. A bandeja continha um café da manhã digno de um hotel 5 estrelas. Frutas frescas, pães diversos, bolo, suco natural, chocolate quente e até mesmo um pequeno vaso com uma flor do campo. Obrigada, agradeceu Luísa timidamente. Após a funcionária sair, Dona Zuleide ajudou a filha a se acomodar. Come um pouco, filha. Você precisa recuperar as forças. Enquanto Luísa saboreava o que provavelmente era o café da manhã mais luxuoso de sua vida, notou que sua mãe usava roupas diferentes das que vestia no avião. E essas roupas, mãe? Ah, o Sr. Albuquerque providenciou roupas limpas para todos os passageiros. As nossas ficaram um pouco molhadas durante a evacuação. Dona Zuleide alisou o vestido simples, mas elegante que usava. Nunca imaginei que vestiria algo assim.
Luísa percebeu que também estava com uma camisola que certamente não lhe pertencia, de algodão fino e delicadamente bordada. Havia algo surreal em toda aquela situação. "E o que acontece agora?" perguntou, mordiscando uma fatia de mamão. Antes que Dona Zuleide pudesse responder, uma batida suave soou na porta. "Posso entrar?" A voz de Eduardo Albuquerque era facilmente reconhecível. "Claro, senhor Albuquerque", respondeu Dona Zuleide. O empresário entrou, trazendo consigo um jornal dobrado. Estava vestido de forma mais casual do que no avião, com calças de linho e uma camisa polo, mas ainda assim mantinha uma aura de sofisticação. "Bom dia, Luísa. Como se sente?" Seu tom era gentil, quase paternal, completamente diferente da arrogância que demonstrara no aeroporto. "Estou bem, obrigada", respondeu a menina, ainda um pouco intimidada. Eduardo aproximou-se, sentando-se em uma cadeira próxima à cama. "Trouxe algo para você ver." Desdobrou o jornal, revelando a primeira página do principal diário de Belo Horizonte. A manchete era impactante. "Milagre nos céus, menina de 12 anos salva avião com 80 pessoas." Abaixo de uma foto da aeronave pousada na pista particular de Eduardo, cercada por veículos de emergência. "Isso? Sou eu?" Luísa pegou o jornal com mãos trêmulas. "Você é a notícia do dia em todo o país", confirmou Eduardo. "Todas as emissoras de TV, jornais, rádios, todos estão falando sobre a pequena pilota de Recife. Seu feito é extraordinário, Luísa." A menina corou, desconfortável com a atenção. "Eu só fiz o que precisava ser feito, e não conseguiria sem a ajuda da minha mãe e do senhor da tripulação. Modesta, além de tudo", sorriu Eduardo, "mas não tente diminuir o que fez. Pilotos experientes com milhares de horas de voo teriam dificuldades para realizar o que você fez ontem." Dona Zuleide apertou a mão da filha, os olhos marejados. "Seu pai estaria tão orgulhoso, minha flor." Eduardo observou a interação entre mãe e filha com um olhar contemplativo. "Há algo importante que preciso falar com vocês duas. Na verdade, é uma proposta." Luísa e Dona Zuleide trocaram olhares curiosos. "Passei a noite refletindo sobre tudo o que aconteceu", continuou o empresário. "Sobre como fui arrogante no aeroporto, sobre como ignorei o aviso de Luísa sobre o motor, sobre como meus valores estavam distorcidos." Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Aquele avião não transportava apenas passageiros, mas lições que eu precisava aprender." Seu olhar encontrou o de Luísa. "Você tem um dom extraordinário, um talento nato para a aviação, combinado com inteligência, coragem e determinação. Seria uma tragédia se esse talento não fosse desenvolvido adequadamente." "O que está sugerindo, Sr. Albuquerque?" perguntou Dona Zuleide, intrigada. "Quero oferecer uma bolsa de estudos completa para Luísa. Escola particular de excelência, cursos de inglês, computação e, principalmente, formação em aviação. Desde já. Quando completar a idade mínima, financiarei sua formação como pilota comercial na melhor escola de aviação do país." Luísa sentiu o coração acelerar. Era como se todos os seus sonhos mais impossíveis estivessem de repente ao alcance das mãos. "Isso é muito generoso", respondeu Dona Zuleide, visivelmente emocionada. "Mas não podemos aceitar caridade, senhor. Sempre trabalhei duro para sustentar minha filha com dignidade." "Não é caridade, Dona Zuleide", corrigiu Eduardo gentilmente. "É investimento no futuro. E também uma forma de reparação. Se eu tivesse escutado Luísa sobre o parafuso solto, talvez pudéssemos ter evitado toda a emergência." Levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista espetacular das colinas verdejantes da fazenda. "Além disso, não seria apenas para Luísa. Estou propondo um novo rumo para o Grupo Albuquerque." "Como assim?" perguntou Luísa, curiosa. Eduardo virou-se, um novo brilho em seus olhos. "Pretendo criar uma fundação para identificar e apoiar jovens talentos de comunidades carentes, focando inicialmente em áreas técnicas como aviação, engenharia e ciências. Luísa seria a primeira beneficiária e, eventualmente, poderia ajudar a inspirar e orientar outros jovens." "Uma fundação?" repetiu Dona Zuleide, impressionada. "Sim. Já conversei com meus advogados por telefone esta manhã. A Fundação Asas do Futuro, esse é o nome provisório, receberá um aporte inicial de R$ 10 milhões e terá como missão eliminar as barreiras que impedem jovens talentosos de realizarem seu potencial."
Luísa e sua mãe trocaram olhares de espanto. A magnitude da proposta era difícil de assimilar. E quanto a nós, mãe? Perguntou Luísa preocupada. Nossa casa, nossa comunidade. Também pensei nisso, interveio Eduardo. A bolsa incluiria uma nova residência em um bairro seguro, próxima à escola. E Dona Zuleide, se desejar continuar trabalhando, poderia ser contratada pela fundação como coordenadora comunitária, identificando jovens talentos na região de Recife. Dona Zuleide levou a mão à boca, incapaz de conter a emoção. O senhor faria tudo isso por nós? Por vocês e por muitos outros, corrigiu Eduardo. O que aconteceu ontem me fez perceber quantos talentos extraordinários estão sendo desperdiçados no Brasil, apenas porque nasceram no lugar errado ou na família errada. Isso não é apenas injusto, é um desperdício imperdoável de potencial humano. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Fernanda, a comissária de bordo, acompanhada pelo doutor Paulo e por 2 homens de terno que Luísa não reconheceu. Desculpe interromper, disse Fernanda, mas os representantes da Agência Nacional de Aviação Civil acabaram de chegar e gostariam de falar com Luísa, se ela estiver se sentindo bem. Os homens de terno avançaram apresentando-se como inspetores da ANAC. Senhorita Luísa Silva, perguntou o mais velho deles, um senhor de cabelos grisalhos e expressão séria. Sou o inspetor Ramírez e este é meu colega, inspetor Nogueira. Estamos conduzindo a investigação preliminar do incidente com o voo 2743. Ela acabou de acordar, protestou Dona Zuleide, protetora. Não pode esperar um pouco? Tudo bem, mãe, tranquilizou Luísa. Posso falar com eles. O inspetor Ramírez sorriu levemente, suavizando sua expressão. Não estamos aqui para pressionar ninguém, senhora. Apenas precisamos entender a sequência de eventos, e sua filha é peça-chave nesse quebra-cabeça. Eduardo interveio. Sugiro que façamos isso em um ambiente mais confortável. O escritório da casa tem espaço suficiente para todos, e Luísa pode se vestir adequadamente primeiro. Ficou acordado que a entrevista começaria em 1 hora, tempo suficiente para Luísa se alimentar propriamente e se preparar. Enquanto os inspetores se retiravam, Fernanda aproximou-se da cama. Só queria agradecer pessoalmente, disse a comissária emocionada. 20 anos voando e nunca vi nada parecido com o que você fez ontem. Foi trabalho em equipe, insistiu Luísa. Você e os outros comissários foram fundamentais para manter os passageiros calmos. Fernanda balançou a cabeça, admirada. 12 anos de idade e mais madura que muitos adultos que conheço. Quando todos se retiraram para dar privacidade a Luísa, Dona Zuleide ajudou a filha a se vestir. Uma funcionária havia trazido roupas novas, jeans, camiseta e até tênis de marca, tudo no tamanho exato de Luísa. O que você acha da proposta do Sr. Albuquerque, mãe? Perguntou Luísa, enquanto penteava os cabelos. Dona Zuleide suspirou, sentando-se na beirada da cama. É uma oportunidade que nunca sonhei que teríamos. Mas tenho medo, filha. Medo de quê? De que este mundo novo te afaste de nossas raízes, de nossos valores, de que o conforto e o dinheiro mudem quem você é. Luísa abraçou a mãe com força. Nada vai mudar quem eu sou, mãe. Sou filha de Joaquim e Zuleide Silva. Cresci no Alto José do Pinho. Aprendi a ler na Escola Municipal Padre José. Essas coisas estão em mim, não nas coisas que tenho ou não tenho. Dona Zuleide acariciou o rosto da filha, emocionada com sua sabedoria prematura. Seu pai dizia que você tinha a alma antiga em corpo jovem. Acho que ele estava certo. Então aceitamos? A lavadeira respirou fundo como quem toma uma decisão definitiva. Aceitamos, mas com uma condição que vou impor ao senhor. Albuquerque, nossa comunidade não pode ser esquecida. Aquela biblioteca comunitária que te alimentou com conhecimento precisa ser ampliada. O professor Clóvis, que te incentivou desde pequena, merece reconhecimento. E as outras crianças do bairro merecem a mesma chance que você está recebendo. Luísa sorriu orgulhosa da mãe. Tenho certeza que ele vai concordar. Quando finalmente desceram para o escritório, encontraram uma pequena multidão aguardando. Além dos inspetores da ANAC, havia representantes da companhia aérea, jornalistas que haviam conseguido permissão para entrar na propriedade e vários passageiros do voo que ainda não haviam partido. Eduardo recebeu mãe e filha na escadaria, guiando-as através dos curiosos. Preparada? Perguntou a Luísa. Acho que sim, respondeu ela, intimidada pela atenção.
O escritório era um ambiente imponente, com estantes de livros do chão ao teto, móveis de madeira nobre e uma grande mesa de reuniões onde todos se acomodaram. Os inspetores da ANAC sentaram-se à cabeceira, com gravadores e blocos de anotações preparados. Bem, senhorita Luísa, começou o inspetor Ramírez, gostaríamos que nos contasse, em suas palavras, tudo o que aconteceu desde o momento em que notou o problema no motor. Por quase 2 horas, Luísa relatou detalhadamente cada aspecto da emergência. Sua memória era impressionantemente precisa, recordando leituras de instrumentos, decisões técnicas e procedimentos adotados. Os inspetores faziam perguntas ocasionais, mas principalmente ouviam com atenção e espanto crescentes. E quando percebi que não conseguiríamos parar antes do fim da pista, decidi tentar o ground loop, que havia lido sobre em um livro sobre aviação militar da Segunda Guerra Mundial, concluiu Luísa. Um silêncio reverente seguiu-se ao seu relato. O inspetor Nogueira foi o primeiro a quebrá-lo. Impressionante. Absolutamente impressionante. E você diz que aprendeu tudo isso em livros e simuladores gratuitos? Sim, senhor. Na biblioteca comunitária do meu bairro, e com revistas antigas que o professor Clóvis me emprestava. O inspetor Ramírez fechou seu bloco de anotações. Em 30 anos investigando incidentes aeronáuticos, nunca ouvi nada parecido. Você realizou manobras que pilotos experientes teriam dificuldade em executar e tomou decisões que salvaram a vida de todos a bordo. Um dos representantes da companhia aérea, que até então permanecera em silêncio, manifestou-se. A nossa aviação brasileira gostaria de expressar sua profunda gratidão, Luísa. Nossos especialistas analisaram preliminarmente os dados do voo e confirmam que suas ações foram tecnicamente impecáveis, considerando as circunstâncias. Eduardo, que observava tudo com evidente orgulho, levantou-se. Acredito que já temos informações suficientes para hoje. Luísa ainda está se recuperando, e há outros assuntos que precisamos discutir em privado. Os inspetores concordaram, recolhendo seus materiais. Antes de sair, o inspetor Ramírez dirigiu-se novamente a Luísa. Jovem, você tem um futuro brilhante na aviação, se esse for seu desejo. A ANAC estará acompanhando sua trajetória com grande interesse. Quando os oficiais se retiraram, os passageiros que aguardavam no hall foram convidados a entrar. Um a um, aproximaram-se de Luísa para expressar sua gratidão. Uma senhora idosa chorou ao abraçá-la. Um executivo prometeu enviar uma carta de recomendação para a Academia da Força Aérea quando ela tivesse idade suficiente. Uma jovem mãe apresentou seu bebê, dizendo que ele agora tinha um 2º aniversário para comemorar. A emoção era palpável no ambiente. Histórias de vida que continuariam graças às mãos pequenas, mas firmes de uma menina que nunca desistira de sonhar com o céu. Quando o último passageiro se retirou, Eduardo fechou a porta do escritório, deixando apenas ele, Luísa, Dona Zuleide e, a pedido da menina Fernanda e Dr. Paulo, que haviam sido fundamentais durante a emergência. Bem, começou o empresário, creio que temos uma fundação para planejar. Dona Zuleide pigarreou, reunindo coragem. Senhor Albuquerque, sobre sua proposta, Luísa e eu estamos profundamente gratas e inclinadas a aceitar. Mas tenho algumas condições. Eduardo sorriu genuinamente interessado. Estou ouvindo, Dona Zuleide. A biblioteca comunitária do Alto José do Pinho precisa ser ampliada e modernizada. Foi lá que Luísa encontrou os livros que salvaram nossas vidas. E o professor Clóvis, que incentivou minha filha desde pequena, merece reconhecimento e apoio para continuar inspirando outras crianças. O empresário assentiu impressionado. Condições absolutamente justas. Na verdade, isso se alinha perfeitamente com a visão da fundação que estou propondo. Tem mais, continuou Dona Zuleide ganhando confiança. Não quero que outras mães precisem lavar roupa de sol a sol para dar oportunidades básicas a seus filhos. A Fundação precisa identificar talentos cedo e dar suporte não apenas educacional, mas também social às famílias. Excelente ponto, concordou Eduardo. De fato, o ambiente familiar estável é crucial para o desenvolvimento de jovens talentos. Luísa observava a mãe com admiração. A lavadeira tímida transformava-se em uma eloquente defensora de sua comunidade. E, por último, concluiu Dona Zuleide, quero que parte dos recursos seja destinada especificamente para meninas.
Porque sei que o mundo dificulta ainda mais os sonhos quando você é mulher e pobre. Eduardo levantou-se, estendendo a mão para Dona Zuleide. Aceito todas as suas condições. Na verdade, gostaria de convidá-la a integrar o conselho diretor da fundação. Sua visão será invaluável. A lavadeira, surpresa, apertou a mão do empresário. Era um aperto de mão que simbolizava mais que um acordo. Era o início de uma transformação social que nenhum dos presentes poderia prever completamente. E quanto a você, Luísa? Continuou Eduardo, voltando-se para a menina. Tenho um presente especial. De uma gaveta da escrivaninha, retirou um pequeno estojo de veludo azul. Ao abri-lo, revelou um par de asas prateadas, o distintivo usado por pilotos profissionais. Estas eram do meu pai, explicou Eduardo com emoção na voz. Ele foi piloto da Força Aérea antes de iniciar os negócios da família. Sempre me disse que só deveriam ser usadas por alguém que realmente compreendesse o significado de voar. Não apenas a técnica, mas a responsabilidade e o privilégio. Acho que finalmente encontrei a pessoa certa. Luísa recebeu o estojo com mãos trêmulas, incapaz de conter as lágrimas. Eu... não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, sorriu Eduardo. Apenas continue sendo quem você é. A extraordinária menina que transformou não apenas um voo em emergência, mas a vida de todos que testemunharam sua coragem. Do lado de fora do escritório, o sol da tarde banhava a propriedade com uma luz dourada. Os últimos passageiros preparavam-se para partir, carregando consigo uma história que contariam pelo resto de suas vidas. Jornalistas transmitiam ao vivo, espalhando a notícia do milagre aéreo para todo o país. Dentro do escritório, porém, um milagre diferente tomava forma. O milagre da transformação humana. Um empresário redescobria valores que o sucesso material havia obscurecido. Uma lavadeira vislumbrava um futuro onde seu trabalho árduo finalmente renderia frutos permanentes. E uma menina de 12 anos, com o distintivo de piloto nas mãos, compreendia que seu verdadeiro voo estava apenas começando. 6 meses se passaram desde aquela tarde chuvosa em Minas Gerais. O prédio de 3 andares na Avenida Caxangá, zona oeste do Recife, exibia uma placa discreta, mas elegante. Fundação Asas do Futuro. Por trás de suas paredes recém-pintadas, uma revolução silenciosa estava em curso. No amplo escritório do 2º andar, Dona Zuleide, vestida com um terninho simples, mas bem cortado, discutia com uma equipe de arquitetos os planos para a nova biblioteca comunitária do Alto José do Pinho. O espaço de informática precisa ser maior, apontava ela, indicando a planta baixa espalhada sobre a mesa. E quero janelas amplas para aproveitar a luz natural. Livros são importantes, mas também precisamos de computadores modernos. Foi num PC velho que Luísa aprendeu a usar simuladores de voo. A transformação de Dona Zuleide impressionava a todos. A lavadeira tímida havia se tornado uma administradora respeitada, trazendo para a fundação a sabedoria de quem conhecia na pele as necessidades das comunidades carentes. Seu título oficial era Diretora de Projetos Comunitários, mas sua influência ia muito além. Era a consciência social que mantinha a fundação fiel à sua missão original. Enquanto isso, no 3º andar, em uma sala equipada com tecnologia de ponta, Luísa orientava um grupo de 5 adolescentes diante de sofisticados simuladores de voo. Lembrem-se que a aproximação final é sempre o momento mais crítico, explicava ela, observando as telas onde os jovens praticavam pousos em condições adversas. Rafael, você está aplicando força demais no manche. Suavize o movimento. Os adolescentes, todos entre 14 e 16 anos, vinham de diferentes comunidades do Recife. Haviam sido selecionados pelo programa de talentos da Fundação. Jovens com aptidão extraordinária para áreas técnicas, mas sem recursos para desenvolver seu potencial. Assim, Luísa? Perguntou Rafael, ajustando sua técnica. Perfeito, confirmou ela, sorrindo. Aos 13 anos recém-completados, Luísa havia crescido alguns centímetros, mas mantinha a mesma determinação no olhar. Vestia um uniforme escolar de instituição particular, combinado com o distintivo de asas prateadas que Eduardo lhe dera, sempre preso à blusa. Vamos fazer uma pausa, anunciou, consultando o relógio. O professor Clóvis chega em 10 minutos para a aula de fundamentos de aerodinâmica.
Enquanto os jovens se dirigiam à pequena cantina da fundação, Luísa checou seu tablet. Além das aulas regulares na escola particular onde estudava, dedicava 3 tardes por semana à fundação, compartilhando seu conhecimento com outros jovens talentos. O restante de seu tempo era dividido entre cursos avançados de inglês, matemática e, claro, simuladores de voo profissionais. O professor Clovis, agora aposentado oficialmente e contratado como coordenador pedagógico da fundação, entrou na sala carregando livros e materiais didáticos. Aos 65 anos, o antigo professor de ciências da escola municipal tinha ganhado nova energia com o projeto. "Como estão indo nossos futuros aviadores?" perguntou ele, acomodando-se à mesa. "Progredindo rapidamente", respondeu Luísa. "A Bianca tem um talento natural para a navegação, e o Mateus está se destacando em mecânica de aeronaves." O professor sorriu orgulhoso. "Você criou algo extraordinário aqui, Luísa." "Não fui eu", corrigiu ela, modesta como sempre. "Foi o Sr. Albuquerque que investiu os recursos e minha mãe que garantiu que o projeto tivesse alma. Mas foi você que inspirou tudo isso." Sua coragem abriu portas que pareciam permanentemente fechadas para esses jovens. Luísa corou levemente. Ainda não se sentia confortável com os elogios e a atenção que recebia desde o incidente aéreo. Apesar da fama repentina, reportagens em revistas nacionais, convites para programas de televisão, homenagens de autoridades da aviação, mantinha os pés firmemente no chão, concentrada em seus estudos e no desenvolvimento da fundação. O tablet de Luísa emitiu um leve bip. Era uma mensagem de Eduardo Albuquerque. "Pousei agora em Recife. Novidades importantes para discutir. Jantar na fundação às 19 horas?" Luísa respondeu afirmativamente. Nos últimos meses, Eduardo vinha alternando seu tempo entre São Paulo, onde mantinha a sede de seus negócios, e Recife, acompanhando de perto o desenvolvimento da fundação. Mais que um benfeitor distante, tornara-se uma presença constante na vida de Luísa e Dona Zuleide, algo próximo a um mentor e amigo da família. A tarde transcorreu com as aulas do professor Clovis. Ao final do dia, enquanto os jovens se despediam, Luísa organizava seus materiais quando notou uma figura familiar observando-a da porta. "Fernanda!" exclamou correndo para abraçar a comissária de bordo. "Não sabia que estava em Recife." "Cheguei ontem", sorriu Fernanda. "Estou de folga por 3 dias e decidi passar para ver como vocês estão." Desde o incidente, Fernanda havia se tornado uma visitante frequente da fundação, desenvolvendo uma amizade genuína com Luísa e Dona Zuleide. A comissária frequentemente trazia materiais técnicos de aviação e, mais importante, compartilhava experiências práticas que nenhum livro poderia ensinar. "Como vai a vida nos céus?" perguntou Luísa, enquanto caminhavam pelos corredores da fundação. "Mais tranquila que naquela tarde com você", brincou Fernanda. "Mas sabe o que é interessante? Depois daquele dia, passei a prestar muito mais atenção nos procedimentos de segurança. Todos nós, na verdade. A tripulação inteira da nossa aviação teve uma mudança de atitude." "Como assim?" "Bem, quando você vê uma menina de 12 anos fazer o impossível, usando apenas conhecimento teórico e determinação, isso faz você repensar seus próprios limites." Fernanda fez uma pausa. "A propósito, o comandante Roberto pediu para mandar lembranças. Ele voltou a voar mês passado." "Que bom! E o copiloto Miguel? Também está voando, embora tenha decidido transferir-se para voos domésticos de curta distância. Diz que quer passar mais tempo com a família depois do que aconteceu." Chegaram ao saguão principal da fundação, onde Dona Zuleide coordenava os preparativos para o jantar com Eduardo. A antiga sala de reuniões havia sido transformada em um espaço multiuso, e naquela noite seria um pequeno restaurante. "Mãe, olha quem está aqui", chamou Luísa. Dona Zuleide abraçou Fernanda calorosamente. A amizade entre as duas mulheres havia florescido nos últimos meses, unidas pela admiração mútua e pelo carinho por Luísa. "Você vem para o jantar, não é?" convidou Dona Zuleide. "O senhor Albuquerque está trazendo alguma novidade importante. Adoraria se não for intrusão." "De modo algum", garantiu Dona Zuleide. "Aliás, você pode nos ajudar a manter os pés no chão se ele vier com alguma ideia grandiosa demais." As 3 riram. Eduardo, em seu entusiasmo pela fundação,
Ocasionalmente propunha projetos ambiciosos que precisavam ser ajustados à realidade. O equilíbrio entre sua visão empresarial e o pragmatismo de Dona Zuleide havia se provado fundamental para o sucesso da iniciativa. Às 19 horas em ponto, Eduardo Albuquerque chegou à fundação. Não vinha sozinho. Era acompanhado por uma mulher elegante, que Luísa reconheceu imediatamente. "Comandante Vitória Mendes", exclamou boquiaberta. A mulher sorriu, estendendo a mão. "É um prazer finalmente conhecê-la, Luísa. Ouvi muito sobre você." Vitória Mendes era uma lenda na aviação brasileira. A primeira mulher a comandar voos internacionais de longa distância por uma grande companhia aérea nacional e atual diretora da mais prestigiada escola de aviação civil do país. Durante o jantar, servido pela pequena equipe da Fundação, Eduardo explicou o motivo da visita ilustre. "A comandante Vitória veio a Recife especialmente para conhecer nosso projeto", disse ele, após as apresentações formais, "e para discutir uma parceria que pode transformar o futuro da Fundação." Vitória tomou a palavra, dirigindo-se principalmente a Luísa. "Acompanhei sua história desde o início e fiquei profundamente impressionada. O que você fez naquele Boeing demonstra não apenas conhecimento técnico, mas algo que não se ensina: discernimento sob pressão extrema." A comandante fez uma pausa, tomando um gole de água antes de continuar. "Nossa escola de aviação está lançando um programa especial para jovens talentos. Normalmente, só aceitamos candidatos a partir dos 16 anos, mas estamos criando uma nova categoria, o Programa Jovens Águias, para identificar e desenvolver talentos excepcionais desde cedo." Luísa ouvia atentamente, os olhos brilhando de expectativa. "Gostaríamos que você fosse não apenas a primeira aluna deste programa, mas também embaixadora e eventual mentora para futuros participantes", concluiu Vitória. "Além disso, estamos dispostos a oferecer 5 bolsas anuais para jovens selecionados pela Fundação Asas do Futuro." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Dona Zuleide. "Isso é extraordinário. Mas como funcionaria na prática?" "Luísa ainda precisa completar seus estudos regulares. O programa seria adaptado à sua rotina escolar", explicou Vitória. "Aulas teóricas online, módulos práticos concentrados em fins de semana alternados e períodos de férias. Quando completar 16 anos, poderá iniciar oficialmente o treinamento em simuladores certificados e, aos 17, começar a acumular horas de voo reais." "Aos 17?" repetiu Luísa, surpresa. "Mas pensei que só se podia começar a voar oficialmente aos 18. "Normalmente sim", confirmou Vitória. "Mas conseguimos uma autorização especial da ANAC para o programa, considerando o rigoroso processo de seleção e acompanhamento. Aos 17, os participantes poderão acumular horas como copilotos em voos controlados, sempre acompanhados por instrutores certificados." Eduardo observava a reação de Luísa com um sorriso discreto. "O que acha, pequena pilota?" A menina respirou fundo, procurando organizar os pensamentos. Era tudo com que sonhara desde que se entendia por gente, um caminho claro e estruturado para se tornar pilota profissional. Mas também significava responsabilidades adicionais, expectativas maiores, menos tempo para simplesmente ser uma adolescente. "Posso perguntar uma coisa, comandante Vitória?", disse finalmente. "Claro. Por que eu? Há tantos jovens talentosos por aí." Vitória sorriu, apreciando a humildade da pergunta. "Porque você já provou o que muitos pilotos experientes nunca precisarão provar em toda a carreira: capacidade de tomar decisões corretas sob pressão extrema, com vidas em jogo. Isso não se ensina em nenhuma escola de aviação do mundo." "E os outros jovens da Fundação?", perguntou Luísa, pensando em seus alunos. "As 5 bolsas anuais seriam para eles", confirmou Eduardo. "E a parceria incluiria visitas técnicas, palestras e workshops ministrados por profissionais da escola aqui na Fundação." Dona Zuleide observava a filha com orgulho e uma ponta de preocupação. "Você já demonstrou maturidade suficiente para escolher seu caminho." Luísa olhou para cada rosto ao redor da mesa. Sua mãe, que sempre apoiara seus sonhos mais impossíveis. Eduardo, que transformara uma tragédia evitada em oportunidade para muitos. Fernanda, que representava o profissionalismo que aspirava a alcançar. E a comandante Vitória,
uma pioneira que abria portas para futuras gerações de mulheres na aviação. A decisão é sua, minha flor. Eu aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou Vitória. Que o programa inclua módulos de retorno social. Quero que todos os participantes se comprometam a compartilhar seu conhecimento com comunidades carentes como fazemos aqui na Fundação. A comandante trocou olhares com Eduardo, impressionada. E isso é perfeitamente alinhado com nossa visão de responsabilidade social. Aceito sua condição. O restante do jantar transcorreu em animada discussão sobre os detalhes práticos da parceria. Enquanto os adultos conversavam, Luísa permitiu-se um momento de reflexão, observando pela janela o céu estrelado do Recife. Tanto havia mudado em apenas 6 meses. A menina que lavava roupa com a mãe num tanque de cimento agora tinha diante de si um futuro que jamais imaginara possível. A Fundação Asas do Futuro já atendia mais de 50 jovens talentosos de comunidades carentes, não apenas em aviação, mas também em engenharia, ciências e tecnologia. A nova biblioteca do Alto José do Pinho estava quase concluída, com espaço para computadores, laboratório de ciências e uma pequena oficina de robótica. O professor Clóvis coordenava uma equipe de educadores entusiasmados, identificando e nutrindo talentos que, de outra forma, poderiam permanecer para sempre adormecidos. Dona Zuleide e Luísa haviam se mudado para um apartamento confortável próximo à fundação, mas faziam questão de visitar regularmente a antiga comunidade, mantendo os laços com vizinhos e amigos. A lavadeira tornara-se um símbolo de transformação social, frequentemente convidada para compartilhar sua história em escolas e eventos comunitários. Eduardo Albuquerque, por sua vez, passara por uma transformação pessoal profunda. O empresário arrogante que desdenhara uma menina da periferia no aeroporto havia se tornado um defensor apaixonado da educação inclusiva e da responsabilidade social corporativa. Sua mudança inspirara outros empresários e a fundação começava a receber doações e propostas de parcerias de várias empresas. O tablet de Luísa vibrou, trazendo-a de volta ao presente. Era uma mensagem de Rafael, um de seus alunos. Consegui fazer o pouso perfeito no simulador. Obrigado por acreditar em mim. A mensagem trouxe um sorriso aos lábios de Luísa. Era isso que realmente importava. Passar adiante a oportunidade que recebera, criar um ciclo virtuoso de conhecimento e transformação. Seu sonho pessoal de voar havia se expandido para um sonho muito maior. Ajudar outros jovens a encontrarem suas próprias asas, fossem elas quais fossem. Na manhã seguinte, a primeira página do principal jornal do Recife estampava uma foto de Luísa ao lado da comandante Vitória com a manchete: de heroína dos céus a embaixadora da educação, a jornada continua. A reportagem detalhava a parceria entre a Fundação Asas do Futuro e a Escola de Aviação, destacando como uma emergência aérea havia se transformado em oportunidade para dezenas de jovens talentosos. O artigo terminava com uma citação de Luísa que resumia perfeitamente sua filosofia. O verdadeiro milagre não foi pousar aquele avião. O verdadeiro milagre acontece todos os dias, quando uma criança da periferia descobre que seus sonhos têm o direito de voar tão alto quanto os de qualquer outra pessoa. Na sede da fundação, o telefone não parava de tocar. Pais, educadores, empresários, todos queriam saber mais sobre o projeto, oferecer apoio ou simplesmente parabenizar a iniciativa. Dona Zuleide, com a eficiência calma que a caracterizava, organizava a crescente lista de contatos e oportunidades. No final da tarde, após uma longa reunião com a equipe da Escola de Aviação para definir os detalhes do programa, Luísa subiu ao terraço da fundação. Era seu lugar favorito para pensar. Um espaço simples com algumas cadeiras e vasos de plantas, de onde se podia ver o horizonte de Recife e, ao longe, o aeroporto internacional dos Guararapes. Eduardo encontrou-a ali, contemplando um avião que decolava, deixando um rastro branco contra o céu alaranjado do entardecer. 1 centavo por seus pensamentos, disse ele aproximando-se. Luísa sorriu. Estava pensando no meu pai, se ele estaria orgulhoso do que estamos construindo. Tenho certeza que sim, respondeu Eduardo sentando-se ao seu lado. Sabe, Luísa, acredito que existem 2 tipos de legados que podemos deixar neste mundo.
Um é feito de coisas, edifícios, empresas, contas bancárias. O outro é feito de transformações nas vidas das pessoas, como o que estamos fazendo com a Fundação. Exatamente. Por anos concentrei-me apenas no primeiro tipo de legado. Precisei de uma emergência aérea e de uma menina extraordinária para perceber o que realmente importa. Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando outro avião que se preparava para decolar. Senhor. Albuquerque, disse Luísa finalmente. O senhor acha que um dia vou comandar um avião grande como aquele? Eduardo sorriu, colocando a mão no ombro da menina. Tenho certeza que sim. Na verdade, acho que você vai voar muito mais alto do que qualquer um de nós pode imaginar agora. Um ano depois, em uma manhã ensolarada de sábado, o Aeroporto Internacional dos Guararapes testemunhou uma cena incomum. Uma adolescente de 14 anos, usando o uniforme oficial da Escola de Aviação Civil Asas Brasileiras, caminhava confiante pelo pátio em direção a uma pequena aeronave de treinamento. Ao seu lado estavam a comandante Vitória Mendes, Dona Zuleide, Eduardo Albuquerque e uma pequena equipe de filmagem autorizada a documentar o momento histórico, o primeiro voo oficial de Luísa Silva como aluna pilota do programa Jovens Águias. Nervosa? Perguntou a comandante Vitória enquanto ajudava Luísa a verificar o equipamento de segurança. Um pouco, admitiu a jovem. Mas é um tipo bom de nervosismo. Dona Zuleide abraçou a filha com força. Seu pai está vendo isso, tenho certeza. Eu sei, mãe. Luísa tocou o distintivo de asas prateadas, que, como sempre, adornava seu uniforme. Ele está sempre comigo quando estou no céu. A pequena aeronave de treinamento esperava na pista, reluzente sob o sol do Recife. Era apenas o primeiro de muitos voos que Luísa faria nos anos seguintes, o início formal de uma carreira que já havia começado da maneira mais extraordinária possível. Enquanto Luísa caminhava para a aeronave, acompanhada pelo instrutor que supervisionaria o voo, Eduardo se aproximou de Dona Zuleide. Você criou uma filha incrível, disse ele, observando a jovem pilota se afastar. Nós todos a criamos, respondeu a lavadeira com sabedoria. Eu dei a ela raízes fortes, você deu asas, e ela nos ensinou a todos o verdadeiro significado de voar. No céu de Recife, a pequena aeronave de treinamento elevava-se graciosamente, pilotada pelas mesmas mãos que, em um dia de tempestade, haviam guiado um Boeing 737 de volta à segurança. Mãos pequenas que haviam não apenas salvado vidas, mas também aberto caminhos para que outros sonhos pudessem alçar voo. E enquanto Luísa experimentava a liberdade dos céus agora de forma oficial, lá embaixo, na Fundação Asas do Futuro, dezenas de outras crianças desenvolviam seus próprios talentos, encontravam suas próprias vocações, descobriam seus próprios céus para conquistar. O verdadeiro milagre, afinal, não havia sido apenas aquele pouso impossível, mas tudo o que florescera a partir dele, um ciclo virtuoso de oportunidades, transformação e esperança, que, como o voo de Luísa, continuaria a ganhar altura, estabilidade e um horizonte cada vez mais amplo nos anos vindouros.